suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Buksan po natin ang ating Biblia sa pangalawang Samuel, Kapitulo 9, mula sa 1 hanggang 13. Segundo Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. 2 Samuel 9, from verse 1 to 13. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um ano. Salamat sa Diyos at malapit na po matapos sa isa pang taon. Estamos todos juntos aqui neste lugar. Lahat tayo sama-sama sa lugar na ito. E vamos permanecer juntos até a volta de Jesus. At tayo mananatiling magkakasama hanggang sa pagbalik ni Jesus. Amém? Que o Senhor possa te fortalecer nesse próximo ano. Patatagin kayo ng Panginoon sa susunod na taon. Que o Senhor te prospere no próximo ano. At paliguin sa susunod na taon. Que a sua família seja mais abençoada no próximo ano. At ang iyong pamilya ay lalo pang higit na basbasan sa susunod Que na você taon. possa provar mais da presença de Deus em sua vida. Na lalo mo pang mapatunayan ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Aquele problema que não resolveu no ano passado, que nesse ano de 2014, que no ano que vem se resolva. Yung mga hindi na-solve na problema nitong 2014 ay masasolve sa isang taon. Aquele familiar que não se converteu, que se converta nesse ano de 2015. Yung mga pamilya mo na hindi na-convert this year, ma-convert siya next year. Aquela pessoa que você não perdoou, que você perdoe agora no ano 2015. Yung mga taong hindi mo pinatawad itong taon na ito, mapapatawad mo sa isang taon. Que o Senhor abra aquela porta que estava fechada até o dia de hoje. At yung mga pintuan na nakasarado hanggang ngayon ay bubukas para sa iyo. Que as suas crianças sejam mais abençoadas do que neste ano de At yung 2014. mga bata ay lalo pang mabasbasan sa susunod na taon. Que Deus enche seu coração de alegria. At mapuspos ka ng kaligayahan mula sa Diyos. Toda lágrima que foi derramada nesse ano de 2014. Lahat ng luha na niluha mo ngayong Que 2014 Deus possa recolher. ay ito'y mahalam ng Diyos. E que Ele possa enxugar. At ito'y papahiran ng Diyos. Que Ele possa te dar alegria. At bibigyan kaya ng kaligayahan No lugar de choro. sa lugar ng iyong luha. Amém? Amen? Glória a Deus. Eu sei que esse ano de 2014 foi um ano de muitas lutas. Alam ko nitong 2014 ay daming pagsubok. Foi um ano de muitas tristezas. Maraming kalungkutan. Mas Deus tem para cada dia de choro, Pero sa bawat araw ng pagluha, Deus tem dias de glória de esperar. na may araw na naghihintay sa iyo mula sa glory ng Diyos. O texto bíblico nos ensina Tinuturo sa atin ng Biblia, que não importa que sejamos salvos por meio de muitas dores. kahit na nga tayo nagdadaan sa maraming sakit, Então não é a teologia da prosperidade que se prega nesse mundo. hindi theology na prosperity ang tinuturo dito sa mundo. Mas ainda que seja necessário sofrer pelo nome de Cristo, Ngunit kahit na kailangan pa tayong dumaan sa pagsubok dahil kay Kristo, permaneça firme, manatiling firm em nome de Jesus. sa pangalan ni Jesus. Essa é a última ceia do ano de 2014. Ito ang ating huling banal na hapunan sa 2014. Participamos de 12 santas ceias durante esse ano. Tayo nakapag-participate ng 12 beses itong taon na ito. 12 vezes nós nos reunimos. 12 beses na tayo nagkasama dito. Os nossos irmãos filipinos, os nossos irmãos brasileiros. Yung mga kapatid na Pilipino, mga kapatid na Brazilian. Nós temos cultos em horários diferentes, Meron tayong pagsamba na magkaibang oras. mas todos nós somos uma só igreja, amém? Ngunit tayong lahat ay isang iglesia. Amen? Lá no céu eu não vou precisar entender Tagalog. Doon sa langit, hindi ko na kailangang intindihin ang Tagalog. E nem vocês vão precisar entender português. Ganon din kayo, hindi na kailangan intindihin ang Portuguese. A gente não vai precisar falar inglês, Hindi na kailangan mo salita ng English. né? Não vai precisar falar japonês. Hindi na kailangan mo salita ng Japanese. Né? Nós vamos falar uma nova língua que Deus vai nos dar. Magsasalita tayo ng bagong salita na ibibigay ng Diyos. Graças a Deus. Gracias. É interessante nós sabemos sobre o céu. Não é isso que eu vou pregar não, mas vou falar sobre o céu. Ito, hindi ito ang aking i-message, pero ayos magsabi tungkol sa Aí você pode ficar um pouco confuso, né? Mas Deus não vai recriar a terra? Makukonfuse ka, hindi ba maggagawa ng bagong mundo ang Diyos? Aí fala que Deus vai recriar a terra e depois nós vamos morar no céu. Parece que fica uma coisa meio confusa. Parang nakakagulo, no? Sabi, maglilikha ng bagong mundo sa langit. Aí você me pergunta, mas afinal de contas, nós vamos morar no céu, mas vamos morar na terra restaurada. Pwede niyo tanong, saan pa talaga? Sa langit ba o sa bagong lupa? O tabernáculo de Deus vai habitar entre os homens. Ang tabernakulo ng Diyos siya ay magpapupunta rin. Esse lugar onde nós vamos viver não vai haver mais divisão entre céu e terra. Itong lugar na ito, di na natin makikita yung pagkakahati ng langit at lupa. O céu descerá até a terra. Ang langit ay bababa hanggang sa lupa. A presença de Deus estará continuamente conosco. Ang presensya ng Diyos ay patuloy na sa atin. Então nós teremos um céu e terra. Kaya magkakaroon tayo ng langit at lupa. Juntos, Magkasama. nós estaremos circulando na presença de Deus. Tayo mabubuhay na kasama ang presensya ng Diyos. Vai ser tremendo, irmãos. Ito yun.
É melhor do que tudo que você pode imaginar nesse mundo. Ito higit na mahalaga kaysa sa nang-imagine mo sa Então mundo. vale a pena você passar pelo que tiver que passar nessa terra. Kaya kahit na tayo magdaan sa ano pa man, ito ay hindi mahalaga. E hoje nós vamos falar sobre um homem Tayo magsasalita ngayon. que sofreu muito, Naghirap na. passou por muitas dificuldades, Napakaraming pinagdaanan na paghihirap. mas hoje ele está melhor do que ele estava aqui nessa terra. Pero kung nasa siya ngayon, ay hindi na maganda kaysa sa lupa. É, melhor, ele teve a sua vida restaurada, So siya buhay nagkaroon ng restoration na ele life. passou por muitos problemas, Maraming pinagdaanan ng problema. mas hoje ele está com Deus. Pero siya ngayon ay nasa Diyos. E é isso que importa na verdade. At ito yung higit na mahalaga, di ba? Nós colocamos um foco tão grande nos 80, 100 anos de vida que nós temos aqui, Minsan nilalagay natin ang ating focus sa buhay natin sa 80, 100 years dito. mas vamos colocar o nosso foco na presença de Deus. Ngunit dapat natin bigay yung focus sa presensya ng Diyos. Amém? Vamos ler o texto aqui de 2 Samuel, capítulo 9, Isahin natin dito sa 2 Samuel chapter 9, versículos de 1 a 13. 1 hanggang 13. A nossa irmã evangelista Rowena, ela vai pontuando os versículos para que você possa acompanhar aí na sua Bíblia. Sasabihin ko lang po yung verse para masundan ninyo. Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul para quem eu possa fazer-lhe bem por amor de Jonatas? 2. Havia um servo da família de Saul chamado Ziba. Levaram-no à presença de Davi. O rei lhe perguntou: tu és Ziba? Ele respondeu: teu servo. 3. O rei prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para quem eu possa agir com bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. 4. O rei lhe perguntou: onde ele está? Ziba respondeu ao rei: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. 6. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: aqui está teu servo. 7. Então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. 8. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: quem é o teu servo para atentares para um cão morto como eu? 9. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: dei ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. 10. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. 11. Ziba respondeu ao rei: tudo quanto o rei meu senhor mandar, o seu servo fazer, lhe será feito. Disse o rei: e Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. 12. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. 13. Mefibosete passou a morar em Jerusalém, por isso sempre comia à mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. A graça de Deus sempre realizou milagres. Ang grasya ng Diyos ay laging gumagawa ng milagro. A graça de Deus arrancou Manassés de uma vida repugnante. Ang grasya ng Diyos ay tinanggal si Manassés. Manassés, ele foi o pior rei de Israel. Si Manassés, ito yung pinakamasamang hari sa Mas em um Israel. determinado momento da sua vida, Deus o converteu. Pero doon sa oras na binigay ng Diyos, siya ay kinonvert ng Diyos. Ele era um criminoso, Siya ay kriminal, ele era um homem cruel, siya ay napakasama. ele era um homem demoníaco, Siya ay parang nasasabihan ng demonyo. ele adorava aos demônios, aos espíritos. Siya ay nagpupuri sa mga espiritu at demonyo. Mas Deus o transformou Pero tinransform siya ng Diyos. de tal forma que ele restaurou a adoração a Deus em Jerusalém. Sa paraan na kung paano na-restore ang pagpupuri sa Diyos sa Israel. Hoje nós Jerusalem. estudaremos sobre um outro milagre da graça de Deus. Ngayon, pag-aaral natin ang isa pang grasya ng milagres sa Nós Diyos. estudaremos sobre Mefibosete. Pag-aaralan natin si O Mephibosheth. significado do seu nome é vergonha destruidora. Ang ibig sabihin niya, ito'y nahiya-hiya. De acordo com o texto de 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 34, Mula sa 1 Chronicles 8:34,
O nome de Mefibosete era apresentado como Meribe Baal. Yung pangalan niya ay nagmula sa Meribe Baal. O nome ele refletia o desejo do seu pai. Ito yung nagsasabi tungkol sa nais ng kanyang ama. Meribe Baal significa destruidor de Baal. Meribe Baal, ang ibig sabihin ay mangwawasak kay Baal. O seu pai Jonatas, ele tinha o desejo que o seu filho fosse aquele que trouxesse a purificação e a santificação para a nação israelita. Yung kanyang ama, nais na siya yung gawin, na siya ang pagbigay ng paglilinis sa mga Israelita. Assim como nós olhamos hoje para o imperador japonês, Katulad na nakikita natin sa imperador ng Hapon, e nós podemos compreender qual é a linhagem de sucessão do trono, makikita natin kung paano yung pagtapos ng kanilang paghari. nós também sabíamos qual é a linhagem de sucessão do trono de Israel. Makikita din natin ngayon dito yung pagkakasunod-sunod ng paghari sa Israel. Depois de Saul viria Jonatas sucedê-lo. Pagkatapos ni Saul, dapat ay si Jonathan. E depois de Jonatas, o seu primogênito seria Mefibosete. Pagkatapos ni Jonathan, ang kanyang pangalan na si Mephibosheth. Apesar de toda a idolatria e de toda a malignidade que Saul estava plantando em Israel, Sa kabila ng mga kasamaan, mga ginawa ni Saul, Jonatas já estava planejando. si Jonathan siya'y nagpaplano na. Quando eu assumir o trono, Na kapag ako'y naging hari, eu vou restaurar esta nação, a espiritualidade desta nação. i-restore ko ang espiritual ng nasyon na ito. E também o meu filho, Ganon din ang aking anak. ele vai ser um destruidor de ídolos, Siya ang magwawasak ng mga idolo. porque a nossa nação vai ser santa. Dahil ang ating bansa ay magiging mahabanal. Mefibosete, ele nasceu com a intenção de Deus. Si Mephibosheth ay pinanganak sa intensyon ng Diyos, De acordo com o desejo de seu pai, ele tinha uma grande missão. na ayon sa kanyang ama, sa kalooban ng kanyang ama, meron siyang malaking misyon. Ele estava dentro de um berço de ouro, Mula siya sa mayaman, no palácio real. sa palasyo. Ele era neto do rei, Siya ay apo ng hari. ele era filho do príncipe. Siya ay anak ng prinsipe. Entretanto, aos 5 anos de idade, contudo, aos 5 anos de idade, Sa 5 years old niya, veio uma tragédia sobre ele. nagkaroon ng trahedya sa buhay nila. Existem males que vêm sobre nós que nós não conseguimos conter. Mayroong mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin. É interessante a diferença entre problema e males. Interesting na maintindihan natin kung ano yung problema at yung kamalasan. Problema é aquilo que você consegue gerenciar. Problema ay yung nagagawa nating hawakan. Você continua com aquele problema. Kapag nagpatuloy yung problema, Você passa 10 anos com o mesmo problema. kapag kayo sa kung taon na, nandun ka pa sa problema, Mas você não perde o controle do problema. hindi nawawala yung control mo sa Você está administrando o problema. Ina-administrate mo lang yung problema. Mas o mal, Pero yung kasamaan, você não consegue conter. hindi mo kayang hawakan. O mal ele vem e te destrói repentinamente. Yung kasamaan, dumarating at lawasakin ka ng sandali. Ele não pergunta se você vai querer gerenciá-lo ou não. Hindi niya tinatanong kung nais mo bang hawakan ito o Ele hindi. simplesmente aparece e te assola. Bigla na lang itong darating at mangyayari. Isso foi o que aconteceu com Mefibosete. Ganito ang nangyari kay Mephibosheth. E naquele momento em que o seu avô Saul Noong panahon na yun, ang kanyang lolo na si Saul e o seu pai Jonatas, at ang kanyang ama na si eles Jonathan, foram para uma guerra contra os filisteus. nagpunta sila sa gera laban sa De Pilisteo. repente vem uma notícia até o acampamento. Biglang may dumating na notisya O exército de Israel perdeu a guerra. na ang gera ng Israel ay natalo. E não somente isso. At hindi lang ito, O rei morreu. yung haring O namatay, príncipe morreu. ang prinsipe namatay. Naquele momento, a ama, aquela que cuidava de Mefibosete, Yung taong nag-aalaga kay Mephibosheth, ela temendo que o menino fosse assassinado pelos filisteus, takot na takot siya na patayin ito ng mga Pilisteo. ela o toma em seus braços Kinuha niya ito e sai às pressas, at nagmadali silang umalis. antes que o exército filisteu chegasse ao acampamento de Israel. Para bago dumating yung mga Pilisteo, dumating sa kanila, Ela acaba tropeçando, sila ay nadapa, ela cai, nabagsak, ela deixa o menino cair,
nahulog din niya yung bata. E nessa queda ele quebra os seus pés. At sa pagbagsak niyang ito, nabali yung kanyang paa. E esse ferimento foi tão grave que ele não conseguiu mais andar. At dahil doon, hindi na siya nakalakad. Ele se transformou em aleijado, deficiente físico. Siya nagkaroon ng deficiente. Siya ay naging lumpo. E olha só o mal sobre a vida de Mefibosete. Tingnan ninyo kung anong kasama ang nangyari sa buhay ni Em um Jose. só dia, Sa isang araw lang, ele perdeu o pai, nawala yung kanyang anak, perdeu a mãe, nawala yung kanyang ina, perdeu a família, nawala yung kanyang perdeu a pamilya, posição social nawala yung kanyang posisyon sa e society, se tornou deficiente. at naging lumpo. Em um só dia. Sa isang araw lang. O mal veio a ele e não perguntou se ele queria ou não. Yung kasamaan dumating sa yung kamalasan dumating sa kanya, di siya tinanong kung nais ba daw ayaw. Essas tragédias foram consequência de tudo aquilo que o rei Saul havia plantado. Itong trahedyong ito ay nangyari dahil sa mga kasalanan ginawa ng kanyang si Saul. O seu avô foi um grande pecador. Yung kanyang lolo Ele napakasalanan. cometeu grandes pecados contra Deus. Napakalaking kasalanan ginawa niya sa Diyos. Ele plantou uma colheita devastadora para sua família. Nagtanim siya na napakalaking hindi maganda para anihin ng kanyang pamilya. E Mefibosete ele colheu isso. At si Mephibosheth ang nag-ani nito. Ele sofreu essas consequências. Siya ay nag-suffer sa mga consequences na ito. Por outro lado, nós vemos que o seu pai Jonatas, ele era um homem justo. Kahit nang makita natin yung kanyang ama ay tapat na tao. E depois, futuramente, ele iria receber a retribuição dessa justiça. At yung sa darating pang kinabukasan tatanggapin niya yung hustisyang iyon. Bem diferente de Saul, Jonatas se revelou um homem justo. Kakaiba kay Saul, si Jonathan ay nagpakita ng kakaiba siya sa kanyang ama. Quando Saul começou a perseguir Davi, Nung nagsimulang tugisin si Saul si David, você já conhece essa história? alam niyo na ang istorya nito. E então Davi, ele tem que sair fugido da região de Israel. Si David ay siyang nagmadaling lumabas sa lugar ng Israel. E Jonatas, ele não se deixa envolver pelos laços familiares, Si Jonathan ayaw niyang masamay sa gulo na yon, mas ele julga aquela causa com justiça. pero gumawa siya ng hustisya sa bagay na yon. Ele entende que o seu pai estava agindo errado para com Davi. Naintindihan niya na kanyang ama ay hindi maganda ginagawa kay David. Ele foi imparcial, ele tomou partido da palavra de Deus. Siya ay ginawa niya kung ano yung salita ng Diyos. E então nós observamos que ele faz um acordo e uma aliança com Davi. Makikita natin, gumawa siya ng alyansa kay David. Ele sabia que Davi seria abençoado por Deus, havia sido ungido por Deus para ser rei em Israel. Alam niya na si David ay nababasbasan at siya magiging hari ng Israel E ele não teve ciúme, at hindi siya nagselos. porque ele era o segundo depois de Saul. Dahil kahit na alam niya na siya'y susunod kay Saul. Se Saul morresse, ele iria assumir o trono. Na kapag namatay si Saul, siya ang susunod na hari. Mas ele não teve inveja de Davi. Pero hindi siya kaigyan kay David. Ele falou para Davi: eu sei que você vai ser rei. Sinabi niya kay David, alam kong magiging hari Eu ka. sou filho do rei, mas é você que vai ser rei. Kahit ako'y anak ng hari, alam kong ika'y magiging hari. Porque Deus quer fazer assim. Dahil ayun ang nais ng Diyos. Ele não teve inveja. Hindi siya nainggit. Ele não quis se voltar contra Davi para destruí-lo e tomar o reino. Hindi yun naging dahilan para labanan niya si David, para siya manatili doon sa Ele kaharian. não teve ciúme. Hindi siya nainggit. E essa justiça ela foi lembrada depois futuramente pelo rei Davi. At ang hustisyang ito ay natandaan ni David. No texto de Samuel também, Doon din sa text sa Samuel, eles fazem uma aliança. gumawa sila ng E alyansa. Jonatas conversa com Davi. Kinausap ni Jonathan si David. Olha, lembra-te de mim. Tandaan mo ako. Se eu sobreviver a tudo que vai acontecer sobre o nosso país, Kapag ako'y nanatiling buhay sa kabila ng mangyayari sa bansa nito, tem misericórdia de mim, não me mate. maawa ka sa akin, huwag mo kong patayin. E também usa de misericórdia para com a minha descendência. At ganun din ang gawin mo para sa aking mga lahi. E ele fez Davi jurar que iria agir dessa maneira. Kaya nangako si David na gagawin niya ito. Eles eram muito amigos. Sila'y mabuting kaibigan. E Davi então fez esse juramento. At ginawa itong pangako ni David. E este juramento, At yung pangako ito, junto com a justiça do seu pai Jonatas, kasama ng hustisya mula kay Jonathan, proporcionou a Mefibosete binigay kay Mephibosheth uma restauração espetacular. yung pag-restore sa kanyang buhay. E nós podemos extrair lições valiosas At marami tayong makikita mahalagang aral da restauração de Mefibosete. sa restoration ni Mephibosheth. Vamos analisar alguns pontos da biografia deste homem. Pag-aralan natin yung kanyang buhay.
E nós vamos encontrar a perfeita graça de Deus. At makikita natin ang napaka-perfect na grasya ng Diyos. Voltando ao texto, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 4. Mabalikan natin yung 2 Samuel 9 verse 4. O rei lhe perguntou, Tinanong ng hari, onde ele está? nasaan siya? Ziba respondeu ao rei, Sumagot si Siba. ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Nandun siya sa bahay ni Makir, anak ni Lodebar. Nesse versículo nós podemos encontrar a situação, a condição na qual Mefibosete vivia. Makikita natin kung anong kondisyon, nasang kondisyon si Mephibosheth. Ele era príncipe e agora ele estava vivendo em Lodebar. Siya'y hari, siya'y nagmula sa mga hari, ngayon siya'y nabubuhay. Ele era um refugiado político. Siya'y nagtatago. Ele estava vivendo um êxodo. Siya'y nabubuhay na parang Teve que abandonar a sua terra. Inabandon niya yung kanyang lugar. Ele que tinha tudo, Na siya'y dating lahat ay agora não meron, tinha mais nada. ngayon siya'y kahit ano wala. Ele perdeu a integridade física. Nawala yung kanyang integrity. E ele passou a depender de tudo para todos. De todos para tudo. Siya'y nagdaan sa lahat ng mga awa para galing sa iba. Aquele jovem, ele não teve uma infância normal. Yung batang iyon, hindi siya nagkaroon ng normal na buhay. Ele não correu como as outras crianças. Hindi siya nakatakbo kasama ng ibang bata. Ele não tinha mais a riqueza da sua família. Wala na siyang kayamanan ng kanyang pamilya. Ele viveu no esquecimento e na obscuridade. Siya'y nabuhay na kinalimutan na siya. Ele conviveu desde cedo com os males que assolaram a sua vida. Okay, siya'y nabuhay na may kasama yung mga kamalasan na nangyari sa kanyang buhay. Perdas e desgraças. Mga nawala at mga kamalasan. Ele sofreu um trauma físico. Siya'y nagkaroon ng trauma sa kanyang katawan. E isso era terrível, porque era um mundo de homens fortes. Ito'y napaka-terrible dahil siya mula sa mga lalaking Era um katawan. mundo de guerreiros. Mga lalaking mula na lumalaban. E ele, como deficiente, Na siya dahil deficient, ele se transformou em uma pessoa discriminada pela sociedade. siya'y na-discriminate sa E society. estavam empurrando ele para o fosso social. Tinutulak siya. Ele sofreu também a perda da sua família. Nagsuffer din siya dahil sa pagkawala ng kanyang pamilya. Ele cresceu sem ter ninguém que o amasse e tivesse compaixão genuína por sua real condição. Lumaki siya na hindi naramdaman yung tunay na pag-ibig mula sa kanyang mga pamilya. Ele também foi emocionalmente subjugado e ele foi assolado. Ganon din sa kanyang emosyon, siya'y nabaliwala. Quando ele conversa com Davi, Nung siya'y nakipag-usap kay David, ele chegou ao ponto de dizer: eu sou um cão morto. sinabi niya doon kay David, ako'y parang aso lang. Eu sou uma pessoa imprestável. Ako'y taong walang halaga. Eu sou miserável. Ako'y kaawa-awa. Eu sou uma pessoa suja, impura. Ako ay marumi. Eu não tenho chance de provar a verdadeira felicidade nesta vida. Wala akong pag-asa na maramdaman kung ano yung kaligayahan sa buhay na ito. Nem tampouco a realização afetiva. Makikita natin kung anong apekto sa kanya. Ele também sofreu uma drástica queda social. Makikita natin na nag-suffer din siya sa pagkawala sa society. Quem perdeu posição social sabe como é difícil. Kung sino yung nawala sa magandang lugar sa society, alam ito. É fácil subir, Madaling tumaas. mas quando você desce, irmão, é difícil. Kapag ikay ibinaba, mahirap. Ele estava no centro do reino Siya'y nando sa sentro ng kaharian e ele foi para uma cidade de refúgio chamada Lodebar. at siya'y napunta doon sa refugee. Ele estava num lugar árido, um lugar seco, Ito'y lugar na tuyo. um lugar deserto, Ito'y deserto. um lugar sem vida. Lugar na walang buhay. Ele tinha primeiramente uma vida confortável. Dati siya may buhay na E komportable. ele passou a viver na casa de Maquir, de favor na casa dos outros. Afternoon siya'y nabuhay na siya'y humihingi lang ng awa. Imagine você ter uma casa própria. Imagine mo na meron ka sariling Uma bahay. casa muito boa, não é um apartamentozinho, não, uma casa muito boa. Isang bahay na napakaganda at napakaganda. E depois você tem que ir morar de favor na casa de alguém. At tapos noon, ikay makikitira sa Você ibang tem que, tao. até para ir no banheiro você tem que dar satisfação. Kahit na sa pagpunta mo sa banyo, maghihingi ka pa ng permiso. Olha, tem que dar satisfação quanto tempo você fica no chuveiro. Kahit na sa pagligo mo. Tá gastando muita energia. Gumagastos ng kuryente. Tá gastando muita água. Gumagastos ng tubig. Ah, eu tô gastando comida demais com essa pessoa aqui. Gumagastos ng napakarami. Kumakain masyado. Tá tirando a liberdade dos meus filhos. Natatanggal yung kalayahan ng aking mga. Imagine o que é viver de favor na casa dos outros. Imagine niyo yung makitira sa bahay ng iba. Se ele ainda tivesse integridade física, até que seria
suportável. Kung halimbawa wala siyang problema sa katawan, ay medyo ayos pa. Mas ele não tinha dinheiro nem para comprar uma muleta. Pero wala siyang kahit pera pambili ng Ele kanyang, ficava se arrastando pelo chão. siya kailangan niyang gumapang sa Ele sarili. teve uma drástica queda social. Siya nawala yung kanyang buhay. Ele foi provado no limite da sua espiritualidade. Siya'y sinubukan sa buhay niyang espiritual. Talvez ele tenha até se esquecido das grandes vitórias que Deus dera ao seu povo, ao povo de Israel. Maaring hindi niya na nakita kung ano yung tagumpay na binigay sa kanyang Abraão buhay. está no passado. Si Abraham, nasa A nakaraan. saída do Egito está no passado. Yung paglabas sa Ehipto, nasa nakaraan. Moisés está no passado. Si Moises, nasa A lei está no passado. Ang late, nasa nakaraan. Quando nós passamos por miséria, Kapag tayo nagdaan sa a kahirapan, nossa maior luta é a sobrevivência. ang ating ginagawa ay para makalagpas. E nós esquecemos de tudo mais. At nakakalimutan natin ang lahat. Ele estava se arrastando pelos caminhos, Siya'y gumagapang sa kanyang sem dinadaan repouso, na walang sem matira, condições favoráveis para desenvolver a fé. na walang kondisyon para ano yung kanyang pananampalataya. Ele não podia tomar um banho, trocar de roupa e falar, agora eu vou orar. Hindi siya makaligo, pag magbihis, sasabihin na ngayon ako'y mananalangin. Ele não podia sentar num sofá tranquilo e abrir a Bíblia dele e falar assim, agora eu vou ler a Bíblia. Hindi siya makaupo sa isang sofa at uupo para buksan ang kanyang Biblia at babasahin. Eu vou me ungir com óleo, vou ficar perfumado e eu vou visitar a sinagoga. Hindi niya magawa na siya'y magbuhos ng langis at para siya'y maging mabangot pumunta sa sinagoga. Ele não podia fazer nada disso. At wala siyang magawa sa bagay na ito. Nada disso. Wala. Ele não tinha como cultivar a sua fé. Wala siyang kondisyon para magawa yung kanyang Todos os pananampalataya. dias eram dias de clamor e dias de dor. Yung kanyang bawat araw ay pag-iyak. At sakit. Vamos voltar então ao capítulo 9, versículo 1. Bumalik tayo sa 9 verse 1. Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul para que eu possa fazer-lhe bem por amor de Jonatas? Minsan nagtanong si David, mayroon pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Ibig ko ipadama sa kanya ang aking pagmamahal alang-alang kay Jonathan. Aqui nós enxergamos o início da mudança da vida de Mefibosete. Dito makikita natin yung simula ng pagbabago ng buhay ng Mephibosheth. O rei de Israel, Yung hari ng Israel, de repente, bigla na lang, vem pelo Espírito Santo, mula sa Espiritu Santo, na cabeça dele, sa isipan niya, o pensamento sa kanyang de pag-iisip, que ele tinha feito um compromisso com Jonas. na mayroon siyang ginawang kompromiso kay Jonathan. Talvez depois do almoço, Maaaring kapag tapos niya aquela mananghalian, comida gostosa, pagkain masarap, deitado na sua esteira ali o relaxando. nakaupo siya doon o nakahiga doon sa kanyang higaan. Ele pensou assim, ah, se aquele meu amigo tivesse aqui, hein? Maaaring naalala niya yung kanyang kaibigan kung narito. Oh, ele era amigão, hein? Siya yung best friend niya. No? Olha, eu prometi uma coisa pra ele. Ay, oo nga pala. Nangako ako sa kanya. Deus começou a mudar a sorte de Mefibosete aí. Doon sinimulan ng Diyos yung pagbabago ng buhay ni Mephibosheth. Deus tocou no coração e na mente, na lembrança, na memória do rei. Kinalabit yung puso niya, yung hari, para Era maalala yun. a única pessoa que podia fazer alguma coisa por Mefibosete era o rei Davi, que não tinha nenhum contato mais com ele. Ang unikong tao na pwedeng baguhin yung buhay na kahit buhay ni Mephibosheth na wala man lang kontak sa kanya. Deus começou a mudar a sorte de Mefibosete no pensamento, na cabeça e na mente de Davi. Binago ng Diyos ang buhay ni Mephibosheth mula sa pag-iisip. No? Irmãos, quando Deus ele começa a operar em nosso favor, Kapag ang Diyos ay nagsimulang kumilos para sa atin, muitas vezes nós não enxergamos com os nossos olhos. madalas hindi natin nakikita na ating mata. As mudanças, elas começam de uma maneira invisível. Ang mga pagbabago ay nagsisimula sa bagay na hindi nakikita. Nós ainda estamos em aflição, Kahit na tayo sa estamos sofrendo ainda, tayo naghihirap, nada mudou, walang mas nagbago, Deus já está fazendo. pero ang Diyos ay kumikilos. Mas na. Deus já está fazendo. Ang Diyos ay gumagawa Ele já na. está trabalhando em nosso favor. Siya ay nagtatrabaho para sa atin. Os anos se passaram, Mefibosete agora ele é adulto. Nagdaan yung mga taon, ngayon si Mephibosheth ay matanda. Davi sobe ao trono, Si David ay pumanik sa trono. Deus abençoa o reinado de Davi, Binasbasan ng Diyos ang paghahari ele ni expande o David. seu reino, Lumaki ang kanyang kaharian. ele tem um exército poderoso, Meron siyang
panggigil na napakalakas. Davi anda com Deus. Si David ay lumalakad kasama ng Diyos. Mas por um bom tempo ele se esqueceu da promessa que ele fez para o seu amigo. Sa mga panahon na yun, nakalimutan niya yung pangako sa kanyang kaibigan. Mas no tempo de Deus, Pero sa panahon ng Diyos, o Senhor fez ele se lembrar daquele compromisso. ginawa ng Diyos na matandaan niya yung kanyang kompromiso. E ele então desejou ser bondoso At ninais niyang maging mabuti com a descendência de Jonatas. sa lahi ni Jonathan. Em Davi nós aprendemos a importância de nós sermos fiéis à nossa palavra. Kay David, matututunan natin kung paano tayo maging tapat sa ating salita. Irmão, você prometeu, você cumpre. Kapag ikay nangako, gawin mo. Ou então faz que nem eu. O gawin mo yung tulad ko. Não promete. Hindi nangangako. Eu só prometo se eu tiver certeza que eu vou cumprir. Mangangako lang ako kapag sigurado akong gagawin ko. Se eu disser para você, eu vou fazer isso, Kapag sinabi ko sa iyo, gagawin ko. eu vou fazer. Gagawin ko. A não ser que Deus não deixe. Maliban na lang kung ayaw ng Diyos. Mas caso contrário, você não vai ouvir da minha boca que eu vou fazer alguma coisa, não. Pero hindi niyo ako maririnig na gagawin ko yun. Porque eu sei que é difícil fazer. Dahil alam kong mahirap gawin. Então, nesse caso, nós aprendemos com Davi Sa kasong to, matutunan natin kay David como é importante nós sermos fiéis à nossa palavra. kung gaano kahalaga na tayo maging tapat sa ating salita. Porque às vezes tem gente que está dependendo do que você prometeu. Dahil merong tao na nakadepende sa pinangako mo. E dependendo vitalmente do que você prometeu. Nagdidepende siya doon sa sinabi mo. É importante nós termos isso em mente. Importante, nasa isip natin ito. E Davi ele não se contenta apenas em fazer justiça àquilo que ele havia prometido. Si David hindi siya nakontento na maalala lang yung kanyang ginawa pangako. Mas versículo 3 ele fala, Doon sa 3 sinasabi, alguém que eu possa agir com bondade. Usar de bondade. Ser bom. Pode ler o versículo todo. Okay. Doon sa 3 sinasabi, may nalalaman ka bang buhay sa sambayan ni Saul? Ibig ko siyang tulungan sa aking pangako. O texto ele nos fala que Davi ele queria usar de bondade para com alguma pessoa. Sinasabi dito, si David nais niyang tulungan. Ele não estava querendo simplesmente cumprir uma promessa, Hindi lang basta tuparin yung kanyang pangako. mas ele quer fazer bondade. Nais niyang gumawa ng mabuti. Irmãos, homens bons, eles buscam oportunidade para fazer coisas boas. Mga kapatid, ang mabuting tao, hinahanap niya yung mga opportunity na kagawa ng magandang Texto de bagay. Isaías capítulo 32, versículo 8. Doon sa Isaías 32 verse 8, Ele diz que aquele que é nobre tem planos nobres. yun daw, taong mabuti, may mga magandang plano. E se Deus nos coloca na posição de ajudar alguém, Kapag nilagay tayo ng Diyos para tumulong sa isang tao, de socorrer alguém, natulungan yung isang tao, nós não devemos apenas nos contentarmos em estender a mão. hindi lang basta natin iabot yung ating kamay. Não perca a oportunidade de fazer algo nobre. Huwag nating hayaan, mawala yung opportunity na gumawa ng Quando magandang nós bagay. fazemos para algum favor para uma pessoa que pode nos retribuir, Pag nagbibigay tayo ng isang pabor sa isang tao, você sabe, irmão, que se você der um bolinho pra gente, alam nyo na kapag kayo nagbigay ng cake, a missionária ela não vai se contentar, ela vai querer colocar alguma coisa dentro do pote que você deu para ela. hindi yan, si missionary, hindi yan makukonteno na ibalik yung lalagyan na yun na walang laman. Ela vai querer dar alguma coisa de volta. Nais na magbigay ng kapalit. Porque graças a Deus a gente tem condições de retribuir. Nais salamat sa Diyos dahil may condition tayo para makihati. Agora, irmão, você quer fazer alguma coisa de bom mesmo? Ser generoso? Ngayon, kung nais mong gumawa ng kabutihan, maging generous. Ajuda e dá mais ainda para quem nunca vai poder te retribuir. Tumulong ka sa mga tao na kahit hindi kayang ibalik sa iyo yun. Isso é nobre. Isso é generosidade. Ito yung generosity. E Davi, ele queria ser generoso. At si David nais niya maging generous. Eu quero ser bondoso. Nais kong maging mabuti. Davi, ele não é vingativo. Si David, hindi siya mahilig magiganti. Ele não fica se lembrando de Saul. Hindi niya naalala si Saul. Lembra aquele dia que Saul queria me matar com uma lança? Hindi niya inaalala na si Saul na nais na sibatin. Eu vou ajudar ninguém nessa família, não. Hindi ko tutulungan yung pamilya niya. Deus me livrou dos inimigos de Davi. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa kaaway ni David. Deus, ele não fala isso, não. Hindi yan ang sinasabi ng Ele Diyos. não fala isso, não. Ele não é vingativo. Kasi hindi siya papapaghiganti. Saul foi o seu maior inimigo. Si Saul ang siyang napakalaking kaaway niya. E aqui dá uma pregação, eu já estou pesquisando fazer uma outra mensagem.
Ito, meron ako pa isang message na research para Porque sa depois susunod. que Davi ele vai perder o reino para Absalão, seu filho, Si David, nung siya nawala yung kanyang pagkahari dahil sa kanyang anak ni Absalom, e depois quando ele retorna, ele restabelece o reinado. na siya'y bumalik para ibalik yung kanyang pagkahari. Ele coloca as pessoas que perseguiram ele em posição de importância no reino. Nilagay niya yung mga taong siya'y sinusugod doon sa kanyang harian. Ele não é vingativo. Hindi siya mapaghiganti. As pessoas que quiseram prejudicar ele, Yung mga taong nais siyang ele só ipahamak, fez bem para elas. ginawa pa niya ng kabutihan. Esse é o coração de Davi. Yan ang puso ni David. Ele está disposto a perdoar, Siya'y laging handang disposto a magpatawa. dar uma outra chance, Laging handang magbigay ng chance. disposto a continuar a acreditar. Laging handa para magtiwala. Isso é generosidade. Ito yung pagiging generous. Isso é tremendo. Isso é ser segundo o coração de Deus. Dahil kaya siya ang pangalawang sa puso ng Diyos. Guardar a mágoa, Ang magtago ng galit, não perdoar, hindi magpatawad, não é coisa de gente de Deus, não. hindi yan bagay mula sa Diyos. Nós temos que ter um coração generoso. Dapat tayo magkaroon ng pusong generous. Ah, porque eu aprendi com a minha família a ser assim. Dahil natuto ko sa aking pamilya na dapat maging ganun. Então você desaprende em nome de Jesus. Ikaw ay matatanggal sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amém? E ele não era vingativo com o seu maior inimigo. Hindi siya naging mapaghiganti sa napakalaking kaaway Ao niya. contrário, ele mostra bondade. Sa kabila nun, siya nagpakita ng kabutihan. Os reis, eles costumavam eliminar toda a linhagem real para não ter ninguém para competir com eles. Ang hari, ang lagi niyang inuubos yung mga kaaway niya para wala maging continuous doon. Mas Davi, ele ensina a pagar o mal com o bem. Pero natutunan niya na palitan ng kabutihan ang kasamaan. Eu quero fazer o bem para alguém da casa de Saul. Nais kong gumawa ng kabutihan sa pamilya ni Saul. Por causa de Jonatas, que era meu amigo. Dahil kay Jonathan, aking kaibigan. Ah, e outra coisa, Isa pa. ele não confundiu. Hindi siya nalito. Não é porque Jonatas era filho de Saul Hindi dahil si Jonathan ay anak ni Saul, que ele deixou de ser amigo de Jonatas. hinayaan niya sila maging magkaibigan. E deixou também de respeitar Saul. At hindi rin niya pinabayaan na hindi niya respetuhin si Saul. Quando Saul morreu, ele chorou a morte de Saul. Nung namatay si Saul, iniyakan niya ito. Ele chorou mais ainda a morte do seu amigo. Iniyakan niya lalo nung namatay yung kanyang Mas ele kaibigan. respeitou os dois. Pero hinirespeto niya yung dalawa. Isso é ser segundo o coração de Deus. Ito yung pangalawang puso ng Diyos. E ele se volta depois a Mefibosete. Siya kung pagkatapos ito na si Mephibosheth, No versículo 7, vamos ver aqui. doon sa verse 7, tingnan natin. É logo no início do versículo. Então Davi lhe disse: Não temas, porque certamente serei bondoso para contigo por amor de Jonatas teu pai. Ipanatag mo ang iyong loob, gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo, alang-alang kay Jonathan. Ele era um homem muito sensível também. Siya ay isang tao, sensitive din. Ele percebeu como Mefibosete estava diante dele. Nakita niya si Mephibosheth kung paano sa naging sa harapan. Na cabeça de Mefibosete ele deveria estar pensando: Sa maaaring iniisip ni Mephibosheth, o rei me arrastou até aqui, yung hari pinagapang ako hanggang dito, diante do trono dele, sa harapan ng kanyang trono, para matar a última chance de ter alguém de Saul no trono. para patayin yung kahuli-hulihang buhay sa lahi ni Saul. É hoje que ele vai eliminar de vez a casa de Saul. Wawasakin niya ngayon kabuuan. Ele me trouxe aqui para me matar. Dinala niya ako dito para patayin. Certamente Mefibosete estava tremendo de medo. Maaaring siya'y nanginginig sa takot. E ele teve o cuidado At siya'y nag-ingat de olhar para aquele homem se arrastando no chão. na tinitingnan niya habang ito'y gumagapang. E talvez até sair do seu trono e se ajoelhar junto dele. Maaaring siya'y bumaba doon sa kanyang upuan para lumukod kasama. Talvez pegue na mão dele. Maaaring ginawa kanya yung kamay. Eu amei teu pai. Minahal kong ama mo. Teu pai foi meu amigo. Ang ama mo'y kaibigan ko. Não tem medo, não. Huwag kang matakot. Eu vou fazer bem para você. Gagawin kita ng kabutihan. Vou fazer bem para você. Gagawan kita ng kabutihan. E então nós observamos, era aquele menecia. Makikita natin. Ito A palavra que é usada no texto é chesed em hebraico, que significa graça. ang ginamit sa salitang Lego, ito is Em hebraico, chesed. Chesed, ang ibig sabihin ay grasya. Ele está sendo gracioso com aquele homem. Nagbibigay siya ng, nararamdaman niya yung grasya para sa tao niya. Então, ele não pergunta. Davi, ele não pergunta. Kaya si David, hindi nagtanong.
Ele não pergunta, será que há alguém que merece receber bondade? Meron kayang karapat dapat makatanggap ng Será que há kabutihan? alguém qualificado que eu possa utilizar no meu reino? Meron kayang may quality para gamitin? Será que há alguém sábio que possa me ajudar nas minhas decisões, Meron. nos assuntos do governo? Meron pa kayang nakakaalam kung ano yung pwede kong maging desisyon sa mga asunto sa Será que gobyerno? há alguém forte que eu possa usar no meu exército? Meron pa kaya dyan mas malakas pa para gamitin ko sa aking Não, ele exército? simplesmente fala, qualquer pessoa, não tem ninguém? Sinabi lang niya, kahit sino, Qualquer pessoa é um desejo da graça. kahit na sino ay pwede makatanggap ng grasya. E aí, então, ele pergunta àquele servo de Saul chamado Ziba. Ngayon, tinanong niya doon kay Siba, No versículo 3. sa verse 3. Não existe alguém da família de Saul para quem eu possa agir com bondade ante Deus? Então Ziba disse ao rei, ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. May nalalaman ka bang buhay sa bayan ni Saul? Ibig ko siyang tulungan ayon sa aking pangako sa Diyos, wika ng hari. Mayroon po si Mephibosheth na anak po ni Jonathan na siya'y lumpo. Ziba lhe responde com um certo preconceito. Si Siba ay sumagot dahil Ele poderia ter dito, olha, o filho primogênito de Jonatas. pwede siya sumagot. Ito, meron anak na yung panganay ni Jonathan. Aquele jovem que está exilado. Na yung batang yun na nasa isang lugar. Não, mas ele fala, aquele aleijado. Sinabi niya, yung lumpo. Nós observamos uma certa rudeza Makikita natin yung pagiging hindi kabutihan. e um preconceito. Yung preconceito niya. Nós observamos que ele trata dessa forma. Makikita natin kung paano niya tinatrato. Ele é um aleijado, Siya'y lumpo. ele é um coxo. Uma pessoa que... Ok. É uma pessoa imprestável. Yung taong walang halaga. E ele não tem importância nenhuma. Siya'y hindi taong mahalaga. E muito menos ele não parece ninguém da linhagem do rei. At higit sa lahat, hindi siya mukhang nanggaling sa lahi ng may nakarian. Qual é a reação de Davi? Ano reaksyon ni David? Nenhuma. Kahit ano. Ele não está nem aí pro que Ziba está falando. Wala siyang pakialam kung ano sinabi ni Siba. A única coisa que ele quer é onde que ele está, traz ele. Nais niyang malaman ay kung nasa. Eu não quero saber se ele é ninguém. Kahit wala niya sabihin. Eu não quero saber se ele é deficiente. Siya ay lumpo. Eu não quero saber se ele está sujo. O siya'y marumi. Eu não quero saber de nada. Traz ele. Ang nais na niya. Para de falar mal dele. Traz ele. Huwag kang magsabi ng masama. Eu não vou deixar chamar você. Eu quero ele. Nais ko siya. Eu não quero você, Ziba. Eu quero ele. Ayoko sa'yo, Siba. Gusto ko siya. Olha que interessante isso, né? Hallelujah. E o Senhor, ele começou a realizar essa obra de restauração na vida de Mefibosete, mesmo sem ele ter sabendo de nada. At ang Panginoon, dito niya sinimulan yung pagbabago ng buhay ni Mephibosheth. Mefibosete mereceu isso? Si Mephibosheth, karapat-dapat ba siya dito? Ele não merecia, ele não se encaixava em nada naquele lugar, irmãos. Hindi siya karapat-dapat doon. Ele ia ser um estranho no ninho. Siya magiging strangers doon. Ele ia ser o ganso no meio dos patos. Siya magiging bibi sa gitna ng mga ducks. Isso é só pela graça Pato sa gitna ng mga bibi. Ok, good. Isso é só pela graça de Deus. Esta mula lang sa grasya ng Diyos. Amém? Versículo 5, vamos lá. Doon sa verse 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Pinasundo ni agad ni David si Mephibosheth. 9:5. Pode ler o versículo. Okay. Pinasundo agad ni David. Nós observamos no versículo 9, no capítulo 9, versículo 5, o momento da mudança na vida de Mefibosete. Makikita natin dito sa verse 5 yung pagbabago ng buhay ni Quando o Mefibosete ele foi abordado por Ziba e por todos aqueles que foram junto com ele para buscar Mefibosete. Nung pagkakataon na napaikutan si Mephibosheth na Siba at iba pang kasama niya para dalhin ito, Ele não teve como recusar. wala siyang magawa na hindi sumunod. Assim como o mal veio sobre ele com 5 anos de idade, ele não teve condições de conter e de deter. Katulad nung siya 5 years old pa lang na dumating yung kasamaan sa buhay niya na wala siyang nagawa. Da mesma forma, o bem vem sobre ele e ele não consegue sair daquela situação. O bem se tornou irresistivelmente atraente. Ganon din, nung dumating yung kabutihan sa kanyang buhay, ay wala rin siyang magawa, kundi ang lumapit doon. Ele foi resgatado maravilhosamente de uma maneira irresistível.
Siya ay dinala, siya ay ni-rescue sa paraan na wala siyang magawa. Na condição em que ele estava, provavelmente ele não tinha condições nenhuma de fazer uma boa opção. Doon sa kondisyon na meron siya, probably wala siyang magawa o mapiling options. Olha só, se o rei tivesse mandado falar para ele, Tingnan natin kung ang hari ay tinabi na siya'y gawin niya. Ziba, o que você acha de vir aqui na minha casa? Kung tatanungin niya, Siba, ano sa tingin mo kung siya'y dadalhin dito? Ele não ia saber tomar a decisão certa. Hindi siya makakapag-decide. A primeira coisa que ele ia fazer, Ang ó, gagawin niya, vai ver se eu estou na esquina, ó. Ele ia sair correndo. ang gagawin niya is, magmamadali siya. Ele ia sair correndo por quê? Bakit? Porque ele ia pensar, o rei está querendo me matar. Inisipin niya yung hari na isa kong patayin. Ele não tinha condições de fazer uma boa opção. Wala siyang conditions para magkaroon ng option. Irmão, quando você está envolvido por muitos problemas, Kapatid, kapag kayo nagkakaroon ng malaking quando você está vivendo uma vida miserável, kung kayo nabubuhay sa kahirapan, tem vezes que você não consegue nem tomar uma boa decisão. minsan hindi ka nga makapag-decide ng mabuti. Se Deus não for tão misericordioso com você e te arrancar com mão forte, você não sai do buraco onde você está. Kung halimbawa ang Diyos ay hindi ka bigyan ng pagkakataon o hindi ka tanggalin doon, E não dá para você optar, não. Tem que ser do jeito que Deus quer. wala kang magagawa kundi kung ano yung nais ng Diyos. Porque você não tem mais como optar. Dahil wala ka nang ayaw gawin. Não tem condições emocionais de fazer uma boa opção. Wala ka ng kondisyon sa iyong emosyon para magkaroon ng magandang option. Quando ele é introduzido na presença do rei, Nung siya'y dinala sa presensya ng ele hari, se apresenta amedrontado. siya'y takot na takot. Ele está fraco. Hinang-hina. Ele está indefeso. Siya'y walang kasiguruduhan. Ele está emocionalmente exposto, aberto. O rei está vendo as emoções dele. Kaya kitang-kita ng hari kung ano yung kanyang nararamdaman. Então ele resumiu todo o seu sentimento em uma única frase. Pinakita niya lahat sa isang salita. Eu sou como um cão morto. Ako'y isang parang asong patay. Aqui nós vemos a autoestima de um homem que não tinha mais nenhuma perspectiva na vida. Makikita natin sa kanya yung isang tao na wala ng perspective sa Ele nem buhay. se considerava mais gente, ele era um cão morto. Hindi niya na binibilang yung sarili niya bilang tao. Mas naquele momento, por amor de Jonatas, Davi restitui tudo para Mefibosete. Pero sa pagkakataong yun, dahil sa pag-ibig kay Jonathan, ito'y ibinalik na Tudo que era da família de Saul, lahat ng sa pag-aari ng todos pamilya, os bens, lahat ng pag-aari, tudo que estava sendo administrado por Davi durante todos aqueles anos, lahat ng kanilang nasasakupan noon, falou, Mefibosete, isso aqui é para você, tudo é teu agora. Mephibosheth, ito ay lahat para sa iyo. O versículo 10 nos fala Doon sa verse 10 sinasabi, que ele iria ter uma provisão contínua. ito'y magkakaroon siya ng condition continuously. Ó, Ziba, vai trabalhar para ele, Sinabi niya, Siba, magtrabaho ka para sa vai kanya. cultivar a terra para ele, Ikaw ay magtanim para sa para que kanya. nunca falte nada para ele. Para kahit ano, walang magkulang sa Ele kanya. vai ter sempre dinheiro no bolso. Vai ter sempre dinheiro no bolso. siya laging magkakaroon ng pera sa kanya. Ele vai ter tudo que ele vai precisar. Magkakaroon siya ng kahit E ele não vai ano. fazer nada. Kahit na wala siyang ginagawa. Ele vai ficar comigo. Siya ay sasama sa akin. Né? Ele recebe uma provisão com fartura. Siya ay nagbigay ng provision. Kaya kabubuhay. Imagine o que são campos e campos produzindo para uma pessoa. Imagine natin, yung napakaraming taniman para lang sa isang tao. É o que nós vemos hoje as grandes fortunas, né? Existem pessoas que têm grandes fortunas. Ngayon makikita natin may mga tao, napakaraming fortune. Ela passa a vida inteira, nunca trabalhou. Nabubuhay na kahit hindi nagtatrabaho. Não é o meu caso. Hindi sa kaso na. Acho que não é o caso de ninguém aqui, né? O kahit sino dito, walang ganun, no? Ou se for o seu, ó, ajuda a igreja aí. Kung ganyan yung buhay mo, tumulong sa church. Mas acho que não é o caso de ninguém aqui, não. Pero sa tingin ko, walang ganun dito. Mas ele recebeu esse tipo de provisão. Pero tinanggap niya yung ganitong provision. Campos e campos produzindo para uma pessoa. Mga taniman, maraming taniman para lang sa isang tao. Nunca ia mais faltar nada para aquele homem. Wala nang magkukulang kahit ano sa tao. Olha o tamanho da fartura que Deus deu. Tingnan mo kung ano yung binigay ng Diyos. Ziba, ele sabia da condição de Mefibosete. Siba, alam niya kung anong kondisyon meron si Ele sabia quem ele era. Alam niya kung sino Ele siya. sabia que ele era príncipe. Alam niya na siya ay príncipe. Ele sabia que ele tinha uma grande herança. Alam niya na marami itong mawala. Ele sabia que ele era deficiente. Alam niya rin na siya Que ay ele estava lungkot. vivendo de favor na casa dos outros. Na siya ay nabubuhay Ele na não umaak. mexeu uma palha para ajudar Mefibosete. At kahit minsan, di siya tumulong ng Ele kahit se ano. omitiu, ele era servo do vô dele. Dahil siya ay servant ng kanyang lolo. E ele não mexeu uma palha para ajudar Mefibosete. Wala siyang kahit anong ibinigay para tulungan si Mephibosheth. Ah, é? Agora
agora vai servir Mefibosete. Ngayon, ikay maglilingkod kay Mephibosheth. Davi, você vai servir Mefibosete. Sinabi ni David, ikay maglilingkod kay Não é Mephibosheth. só você não, todos os teus filhos, todo mundo da sua família vai servir Mefibosete agora. Hindi lang ikaw, lahat ng pamilya mo magsiserve para kay Ele não tem Mephibosheth. como questionar, é a ordem do rei. Ser lei. At hindi ito pwedeng questionin dahil ito'y utos ng hari. E ele fica, Mefibosete, ele se apresenta então com humildade diante do rei naquele momento. Si Mephibosheth, siya ay nagpakumbaba sa harapan. Ele não vai fazer uma reivindicação, olha rei, não faz, já estava na hora de você me dar tudo que era meu mesmo. Hindi siya yung naging, ay, panahon na para ibigay mo lahat kung ano sa akin. Olha, restitui, eu quero de volta o que é meu. Hindi niya ginawa na lahat ng nais kong, lahat ng akin ay ibalik mo. Acho que você já ouviu essa frase. Acho que você já ouviu essa frase. Siguro narinig din na ito. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Ibalik kung ano yung akin. Você sabia que é teologicamente errado isso? Alam niyo ba, É teologicamente theologically, mali ito. é errado isso. Mali ito. Ele foi humilde. Siya ay nagpakumbaba. Ele falou assim, quem sou eu? Sinabi niya, sino Ele foi ako? humilde. Siya ay nagpakumbaba. Ah, já estava com Davi, ele tomou tudo. Lahat na kay David na. Kinuha niya Para lahat. que vai dar para mim? Bakit ibibigay sa akin? Rei, obrigado. Hari, salamat. Ele foi humilde. Siya ay nagpakumbaba. Ele agiu com humildade diante de Deus. Siya ay nagpakumbaba sa harapan. Ele fica espantado com a bondade de Davi. Nagulat siya sa kabutihan ni David. Ele não fica tentando se comparar a uma pessoa que era da realeza. Hindi niya ginawa na ikumpara ito sa kung ano yung katotohanan niya. Ele se coloca na posição de humildade. Kung ang ginawa niya, siya ay nagpakumbaba sa harapan nito. A posição de Mefibosete, a atitude dele nos faz lembrar aquela mulher Yung posisyon na ginawa ni Mephibosheth, naalala natin yung babae. que disse para Jesus, olha Jesus, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Yung babaeng sinabi, O Panginoon, O Jesus, pati yung aso kumakain ng mga nalalaglag sa Cura minha hapag. filha, Jesus. Pagalingin mo yung anak ko, Jesus. Você, minha filha, eu não vou dar os pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, mas até os cachorrinhos comem migalhas, Senhor. Yung sinabi ni Jesus, yung mga pagkain ko hindi ibibigay sa'yo. Aquela mulher podia falar assim, não quer dar não? Então tá bom. Pero yung kung sinabi ng babae, Tá cheio de gente orgulhosa assim no reino de Deus. kung ayaw mo akong bigay, di wag. Ah, não quer? Tá bom. Pag ayaw mo, wag. Não, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as Pero migalhas. sinabi ng babaeng to, Panginoon, kahit aso kumakain, mga nahuhulog. Davi também tinha um coração humilde. Si David, nagkaroon siya ng mapagkumbabang puso. Depois que ele foi levantado como rei sobre todo Israel, Mula na siya'y itinaas bilang hari sa Israel, que ele entra no palácio, napagpasok niya sa palasyo, depois ele quer construir um templo para Deus. ninais niya mag-construct ng templo sa Diyos, Natan vem com uma palavra profética para Davi. na nagmula dahil sa prophetic na salita. Você não vai construir o templo. Hindi ikaw ang Seu magkukonstruct, filho vai. ang iyong anak. Mas eu vou levantar o Messias da tua descendência, da tua posteridade. Pero magmumula sa iyong lahi ang Mesias. Naquele momento, Davi ele se ajoelha. Sa pagkakataon yun, siya'y lumuhod. Ele fala, quem sou eu, meu Deus? Sinabi niya, sino ako, E Diyos? quem é a minha casa para que de mim o Senhor se lembre? Ano ang aking tahanan para ako'y alalahanin mo? Ele não fala, já estava na hora. Hindi niya sinabi, oras na. Não, ele se humilha. Siya'y nagpakumbaba. Nós temos que aprender a nos humilhar diante de Deus, irmãos. Dapat tayo matutong magpakumbaba sa harapan ng Nós Diyos. temos que aprender a considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Dapat natin matutunan na ang kapwa natin ay mas nakakataas kaysa sa atin. Porque aquele que se humilha será exaltado. Dahil kung sino yung nagpapakumbaba, ito ang siyang itataas. Nós temos que aprender com Jesus. Lucas 14:11 fala sobre isso. Aquele que se humilha será exaltado. Doon sa Lucas 14, kung sino yung magpakumbaba, siya ang itinataas. Pessoas que são pretensiosas, Yung mga taong orgulhosas, arrogantes, mayabang, elas acreditam que o mundo está devendo alguma coisa para elas. ang pag-iisip nila, ang mundo dapat ay para sa É o kanila. tipo de pessoa que diz assim, ah, não vou comer essa comida não, tá ruim. Yung mga taong sinasabi, ayokong kainin yan, hindi masarap. Aí acontece alguma coisa, ninguém merece. O kaya may nangyari sa Ben, ay wala, kahit sino mang karap. Tantas outras reações expressando indignação. Ang dami-daming expressions. Eu mereço melhor. Mas maganda para sa akin yun. Mefibosete, ele nasceu numa família real. Si Mephibosheth, siya'y pinanganak. Ele Wala estava sa- agindo com humildade.
Ngunit siya'y nagpakumbaba. Ele não podia fazer nada para retribuir a bondade que Davi estava fazendo com ele. Kahit na wala siyang magawa sa kabutihan. Ele só podia receber. Kundi ang tanggapin ito. E então, nós observamos que Deus o honra por isso. Makikita natin ang Diyos nagbibigay honor sa bagay na Aí ito. nós podemos ver o dia da bênção de Mefibosete. Makikita natin yung araw ng blessing sa buhay ni Mephibosheth. Primeiro dia The first day, que Mefibosete entra ali na casa do rei. so pagpasok doon sa tahanan ng hari, A primeira refeição que ele vai fazer na mesa do rei. yung unang araw na siya'y kakain sa mesa ng hari, Aí está lá na mesa o rei Davi, andun yung hari si David, está Amnon, seu filho, sa Abinom yung anak niya, está lá Tamar, a sua filha, Tamar, kanyang anak na babae, está lá Salomão, si Salomon, está lá Absalão, si Absalom, está lá o comandante Joabe. andun din yung si Joabi, E aí você vê lá at makikita papunta yung o barulho de uma muleta chegando. ugod-ugod. Yung tunog ng kanyang tungkol. E Davi fala para eles: Sinabi ni David a sa kanya, partir de hoje, mula ngayon, o filho de Jonatas, ang anak ni Jonathan, meu amigo, kaibigan ko, filho de Saul, anak ni Saul, vai sentar nessa mesa para comer com a gente. ay kasama natin kakain E dito. ele vai ser como um dos meus filhos. At siya'y magiging isa sa mga anak ko. E ninguém tinha o que questionar. At walang pwedeng question. Talvez todo mundo ali estivesse se perguntando. Maaaring yung mga nandun nagtatanong. Ninguém estava falando nada porque ninguém ia questionar o que o rei estava fazendo. Walang nagsasalita nun dahil walang pwedeng E muitas vezes acontece dessa forma, né? Ninguém questiona quando é feito, mas fica perguntando na cabeça. Madalas nang nangyayari ito. Walang nagtatanong pero kung ano-ano yung nasa isip. O que essa pessoa tem de especial? Anong meron yung taong ito na special? Mas ele é apenas um aleijado. Siya'y lumpo. O seu avô foi um ímpio. Yung kanyang lolo ay masama. Afundou a nação inteira na desgraça. Ibinagsak yung nasyon. A sua família está destruída. Yung kanyang pamilya ay wasak. Ele não tem bens nenhum, veio usurpar, veio tirar o que era nosso. Wala siyang kahit anong kayamanan, Ele não mapag-aari. tem preparo nenhum. O kahit ano, hindi siya nakahanda. Nunca aprendeu nada. Walang natutunan. Até agora estava se arrastando. Hanggang ngayon, siya ay Não sabe laging nem falar gumaga. direito. Hindi nga makapagsalita na maayos. Por que que ele está aqui? Bakit siya naririto? Muitas vezes acontece dessa forma. Madalas nangyayari ito, mga kapatid. As pessoas não entendem o que Deus faz. Madalas ang tao hindi naiintindihan kung ano ginagawa Ele ng Diyos. exalta quem ele quer exaltar. Itinataas niya kung sino E nais ele niya. abate quem ele quer abater. Pinapalo niya kung sino nais Porque niya paluin. não há mérito. Dahil walang sino man ang may ang karamihan. Não é meritocracia. Como se estava falando na eleição no Brasil aqui agora. Katulad doon na sinasabi doon sa eleksyon sa Brazil ngayon. Meritocracy. Meritocracy. É um governo pelo mérito. Yun daw gobyerno by merit. Não é mérito, é graça. Ito ay grasya. Se ele quiser te abençoar, quem que vai impedir? Kung nais niyang basbasan, sino makakapigil nito? E por fim nós vemos que Mefibosete teve a sua identidade restaurada. Makikita natin yung identity niya na restore. 1 Crônicas capítulo 8, versículo 34, na genealogia, você não precisa abrir, na genealogia de Mefibosete. Doon sa 1 Chronicles 8:34, hindi na natin titingnan. O Sa texto nos genealogy, informa que Mefibosete teve um filho, si Mephibosheth nagkaroon ng anak, depois teve um neto. nagkaroon ng apo, Deus restaurou também a sua vida afetiva. ni-restore yung kanyang Lhe deu a oportunidade de ser um pai de família. Nagkaroon siya ng opportunity na maging ama. Ele recuperou a sua autoestima. Nakabalik yung kanyang autoesteem. Eu não sou mais um cão morto. Hindi na ako isang patay na Eu tenho descendência. meron na akong Eu lahi. tenho filhos. Meron akong anak. Eu tenho uma posteridade. Meron na ako. Deus me fez frutífero. Siya naging mabunga. 2 Samuel capítulo 17, vamos pular um pouquinho, continuando na história de Mefibosete. 17 e 27. Doon sa 2 Samuel 17 e 27. Samuel 17:17. 17 27. 17:27. 17 e 27. Tá? Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul para que eu possa fazer-lhe bem por amor de Jonatas? Minsan nagtanong si David, mayroon pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Ibig ko ipadama sa kanya ang aking pagmamahal alang-alang kay Jonathan. Aqui nós enxergamos o início da mudança da vida de Mefibosete. Dito makikita natin yung simula ng pagbabago ng buhay ni Mephibosheth. O rei de Israel Yung hari ng Israel,
De repente, bigla na lang, vem pelo Espírito Santo, mula sa Espiritu Santo, na cabeça dele, sa isipan niya, pensamento sa kanyang de pag-iisip, que ele tinha feito um compromisso com Jonas. na meron siyang ginawang kompromiso kay Jonathan. Talvez depois do almoço, Maaaring kapag tapos niya aquela mananghalian, comida gostosa, pagkain masarap, deitado na sua esteira ali o relaxando. nakaupo siya doon o nakahiga doon sa kanyang higaan. Ele pensou assim: ah, se aquele meu amigo tivesse aqui, hein? Maaaring naalala niya yung kanyang kaibigan kung narito. Oh, ele era amigão, hein? Kaya siya best friend niya. No? Olha, eu prometi uma coisa para ele. Ay, oo nga pala, nangako ako sa kanya. Deus começou a mudar a sorte de Mefibosete aí. Doon sinimulan ng Diyos yung pagbabago ng buhay ni Mephibosheth. Deus tocou no coração e na mente, na lembrança, na memória do rei. Kinalabit yung puso niya, yung hari, para Era maalala yun. a única pessoa que podia fazer alguma coisa por Mefibosete era o rei Davi, que não tinha nenhum contato mais com ele. Ang unikong tao na pwedeng baguhin yung buhay na kahit buhay ni Mephibosheth na wala man lang kontak sa kanya. Deus começou a mudar a sorte de Mefibosete no pensamento, na cabeça e na mente de Davi. Binago ng Diyos ang buhay ni Mephibosheth mula sa pag-iisip. No? Irmãos, quando Deus ele começa a operar em nosso favor, Kapag ang Diyos ay nagsimulang kumilos para sa atin, muitas vezes nós não enxergamos com os nossos olhos. madalas hindi natin nakikita na ating mata. As mudanças elas começam de uma maneira invisível. Ang mga pagbabago ay nagsisimula sa bagay na hindi nakikita. Nós ainda estamos em aflição, Kahit na tayo sa estamos sofrendo ainda, tayo naghihirap, nada mudou, walang mas nagbago, Deus já está fazendo. pero ang Diyos ay kumikilos. Mas na. Deus já está fazendo. Ang Diyos ay gumagawa Ele já na. está trabalhando em nosso favor. Siya ay nagtatrabaho para sa atin. Os anos se passaram, Mefibosete agora ele é adulto. Nagdaan yung mga taon, ngayon si Mephibosheth ay matanda. Davi sobe ao trono, Si David ay pumanik sa trono. Deus abençoa o reinado de Davi, Binasbasan ng Diyos ang paghahari ele ni expande o David. seu reino, Lumaki ang kanyang kaharian. ele tem um exército poderoso, Meron siyang panggigera na napakalakas. Davi anda com Ang Deus, si David ay lumalakad kasama ng Diyos. mas por um bom tempo ele se esqueceu da promessa que ele fez para o seu amigo. Sa mga panahon na yun, nakalimutan niya yung pangako sa kanyang kaibigan. Mas no tempo de Deus, Pero sa panahon ng Diyos, o Senhor fez ele se lembrar daquele compromisso. ginawa ng Diyos na matandaan niya yung kanyang kompromiso. E ele então desejou ser bondoso At ninais niyang maging mabuti com a descendência de Jonatas. sa lahi ni Jonathan. Em Davi nós aprendemos a importância de nós sermos fiéis à nossa palavra. Kay David, matututunan natin kung paano tayo maging tapat sa ating salita. Irmão, você prometeu, você cumpre. Kapag ikay nangako, gawin mo. Ou então faz que nem eu, O gawin mo yung tulad ko. não promete. Hindi nangangako. Eu só prometo se eu tiver certeza que eu vou cumprir. Mangangako lang ako kapag sigurado akong gagawin ko. Se eu disser para você, eu vou fazer isso, Kapag sinabi ko sa iyo, gagawin ko. eu vou fazer. Gagawin ko. A não ser que Deus não deixe. Maliban na lang kung ayaw ng Diyos. Mas caso contrário, você não vai ouvir da minha boca que eu vou fazer alguma coisa, não. Pero hindi niyo ako maririnig na gagawin ko yun. Porque eu sei que é difícil fazer. Dahil alam kong mahirap gawin. Então, nesse caso, nós aprendemos com Davi Sa kaso ito, matutunan natin kay David como é importante nós sermos fiéis à nossa palavra. kung gaano kahalaga na tayo maging tapat sa ating salita. Porque às vezes tem gente que está dependendo do que você prometeu. Dahil merong tao na nakadepende sa pinangako mo. E dependendo vitalmente do que você prometeu. Nagdidepende siya doon sa sinabi mo. É importante nós termos isso em mente. Importante, nasa isip natin ito. E Davi ele não se contenta apenas em fazer justiça àquilo que ele havia prometido. Si David hindi siya nakontento na maalala lang yung kanyang ginawa pangako. Mas versículo 3 ele fala, Doon sa 3 sinasabi, alguém que eu possa agir com bondade. Usar de bondade. Ser bom. Pode ler o versículo todo. Okay. Doon sa 3 sinasabi, may nalalaman ka bang buhay sa sambayan ni Saul? Ibig ko siyang tulungan sa aking pangako. O texto ele nos fala que Davi ele queria usar de bondade para com alguma pessoa. Sinasabi dito, si David nais niyang tulungan. Ele não estava querendo simplesmente cumprir uma promessa, Hindi lang basta tuparin yung kanyang pangako. mas ele quer fazer bondade. Nais niyang gumawa ng mabuti. Irmãos, homens bons, eles buscam oportunidade para fazer coisas boas. Mga kapatid, ang mabuting tao, hinahanap niya yung mga opportunity na kagawa ng magandang Texto de bagay. Isaías capítulo 32, versículo 8, Doon sa Isaías 32 verse 8, ele diz que aquele que é nobre tem planos nobres. yun daw, taong mabuti, may mga magandang plano.
E se Deus nos coloca na posição de ajudar alguém, Kapag ka nilagay tayo ng Diyos para tumulong sa isang tao, de socorrer alguém, natulungan yung isang tao, nós não devemos apenas nos contentarmos em estender a mão. hindi lang basta natin iabot yung ating kamay. Não perca a oportunidade de fazer algo nobre. Huwag nating hayaan, mawala yung opportunity na gumawa ng Quando nós magandang bagay. fazemos para algum favor para uma pessoa que pode nos retribuir, Pag nagbibigay tayo ng isang pabor sa isang tao, você sabe, irmão, que se você der um bolinho pra gente, alam nyo na kapag kayo nagbigay ng cake, a missionária ela não vai se contentar, ela vai querer colocar alguma coisa dentro do pote que você deu para ela. hindi yan, si missionary, hindi yan makukonteno na ibalik yung lalagyan na yun na walang laman. Ela vai querer dar alguma coisa de volta. Nais na magbigay ng kapalit. Porque graças a Deus a gente tem condições de retribuir. Nais salamat sa Diyos dahil may condition tayo para makihati. Agora, irmão, você quer fazer alguma coisa de bom mesmo? Ser generoso? Ngayon, kung nais mong gumawa ng kabutihan, maging generous. Ajuda e dá mais ainda para quem nunca vai poder te retribuir. Tumulong ka sa mga tao na kahit hindi kayang ibalik sa iyo yun. Isso é nobre. Isso é generosidade. Ito generosity. E Davi, ele queria ser generoso. At si David nais na maging generous. Eu quero ser bondoso. Nais kong maging mabuti. Davi, ele não é vingativo. Si David, hindi siya mahilig magiganti. Ele não fica se lembrando de Saul. Hindi niya naalala si Saul. Lembra aquele dia que Saul queria me matar com uma lança? Hindi niya inaalala na si Saul na siya nais na sibatin. Eu vou ajudar ninguém nessa família, não. Hindi ko tutulungan yung pamilya niya. Deus me livrou dos inimigos de Davi. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa kaaway ni David. Deus, ele não fala isso, não. Hindi yan ang sinasabi ng Ele Diyos. não fala isso, não. Ele não é vingativo. Hindi siya papapaghiganti. Saul foi o seu maior inimigo. Si Saul ang siyang napakalaking kaaway niya. E aqui dá uma pregação, eu já estou pesquisando, fazer uma outra mensagem. Ito, meron ako pa isang message na research para Porque sa depois susunod. que Davi ele vai perder o reino para Absalão, seu filho. Si David, nung siya nawala yung kanyang pagkahari dahil sa kanyang anak ni Absalom, E depois quando ele retorna, ele restabelece o reinado. na siya'y bumalik para ibalik yung kanyang pagkahari. Ele coloca as pessoas que perseguiram ele em posição de importância no reino. Nilagay niya yung mga taong siya'y sinusugod doon sa kanyang harian. Ele não é vingativo. Hindi siya mapaghiganti. As pessoas que quiseram prejudicar ele, Yung mga taong nais siyang ele só ipahamak, fez bem para elas. ginawa pa niya ng kabutihan. Esse é o coração de Davi. Yan ang puso ni David. Ele está disposto a perdoar, Siya'y laging handang disposto a dar magpatawa. uma outra chance, Laging handang magbigay ng chance. disposto a continuar a acreditar. Laging handa para magtiwala. Isso é generosidade. Ito yung pagiging generous. Isso é tremendo. Isso é ser segundo o coração de Deus. Dahil kaya siya ang pangalawang sa puso ng Diyos. Guardar a mágoa, Ang pagtago ng galit, não perdoar, hindi magpatawad, não é coisa de gente de Deus, não. hindi yan bagay mula sa Diyos. Nós temos que ter um coração generoso. Dapat tayo magkaroon ng pusong generous. É porque eu aprendi com a minha família a ser assim. Dahil natuto ko sa aking pamilya na dapat maging ganun. Então você desaprende em nome de Jesus. Ikaw ay matatanggal sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amém? E ele não era vingativo com o seu maior inimigo. Hindi siya naging mapaghiganti sa napakalaking kaaway Ao niya. contrário, ele mostra bondade. Sa kabila nun, siya nagpakita ng kabutihan. Os reis, eles costumavam eliminar toda a linhagem real para não ter ninguém para competir com eles. Ang hari, ang lagi niyang inuubos yung mga kaaway niya para wala maging continuous doon. Mas Davi, ele ensina a pagar o mal com o bem. Pero natutunan niya na palitan ng kabutihan ang kasamaan. Eu quero fazer o bem para alguém da casa de Saul. Nais kong gumawa ng kabutihan sa pamilya ni Saul. Por causa de Jonatas, que era meu amigo. Dahil kay Jonathan, aking kaibigan. Ah, e outra coisa, Isa pa. ele não confundiu. Hindi siya nalito. Não é porque Jonatas era filho de Saul Hindi dahil si Jonathan ay anak ni Saul, que ele deixou de ser amigo de Jonatas. hinayaan niya sila maging magkaibigan. E deixou também de respeitar Saul. At hindi rin niya pinabayaan na hindi niya respetuhin si Saul. Quando Saul morreu, ele chorou a morte de Saul. Nung namatay si Saul, iniyakan niya ito. Ele chorou mais ainda a morte do seu amigo. Iniyakan niya lalo nung namatay yung kanyang Mas ele kaibigan. respeitou os dois. Pero hinirespeto niya yung dalawa. Isso é ser segundo o coração de Deus. Ito yung pangalawang puso ng Diyos. E ele se volta depois a Mefibosete. Siya kung pagkatapos ito na si Mephibosheth, No versículo 7, vamos ver aqui. doon sa verse 7, tingnan natin. É logo no início do versículo. Então Davi lhe disse: Não temas, porque certamente serei bondoso para contigo por amor de Jonatas teu pai. Ipanatag mo ang iyong loob, gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo, alang-alang kay Jonathan. Ele era um homem muito sensível também.
Siya ay isang taong sensitive din. Ele percebeu como Mefibosete estava diante dele. Nakita niya si Mephibosheth kung paano sa naging sa harapan. Na cabeça de Mefibosete, ele deveria estar pensando: Sa maaaring iniisip ni Mephibosheth, o rei me arrastou até aqui, yung hari pinagapang ako hanggang dito, diante do trono dele, sa harapan ng kanyang trono, para matar a última chance de ter alguém de Saul no trono. para patayin yung kahuli-hulihang buhay sa lahi ni Saul. É hoje que ele vai eliminar de vez a casa de Saul. Wawasakin niya ngayon kabuuan. Ele me trouxe aqui para me matar. Dinala niya ako dito para patayin. Certamente Mefibosete estava tremendo de medo. Maaaring siya'y nanginginig sa takot. E ele teve o cuidado At siya'y nag-ingat de olhar para aquele homem se arrastando no chão. na tinitingnan niya habang ito'y gumagapang. E talvez até sair do seu trono e se ajoelhar junto dele. Maaaring siya'y bumaba doon sa kanyang upuan para lumukod kasama. Talvez pegue na mão dele. Maaaring ginawa kanya yung kamay. Eu amei teu pai. Minahal kong ama mo. Teu pai foi meu amigo. Ang ama mo'y kaibigan ko. Não tem medo, não. Huwag kang matakot. Eu vou fazer bem para você. Gagawin kita ng kabutihan. Vou fazer bem para você. Gagawan kita ng kabutihan. E então nós observamos, será que ele merecia? Makikita natin. A palavra que é usada no texto é chesed em hebraico, que significa graça. Ang ginamit sa salitang Grego, ito is Em hebraico, chesed. chesed, ang ibig sabihin ay grasya. Ele está sendo gracioso com aquele homem. Nagbibigay siya ng, nararamdaman niya yung grasya para sa tao niya. Então, ele não pergunta, Davi, ele não pergunta. Kaya si David, hindi nagtanong. Ele não pergunta, será que há alguém que merece receber bondade? Meron kayang karapat dapat makatanggap ng kabutihan? Será que há alguém qualificado que eu possa utilizar no meu reino? Meron kayang may quality para gamitin? Será que há alguém sábio que possa me ajudar nas minhas decisões, Meron. nos assuntos do governo? Meron pa kayang nakakaalam kung ano yung pwede kong maging desisyon sa mga asunto? Será que há alguém forte que eu possa usar no meu exército? Meron pa kaya dyan mas malakas pa para gamitin ko sa aking Não, ele exército? simplesmente fala, qualquer pessoa, não tem ninguém? Sinabi lang niya, kahit sino, Qualquer pessoa é um desejo da graça. kahit na sino ay pwede makatanggap ng grasya. E aí então ele pergunta àquele servo de Saul chamado Ziba. Ngayon, tinanong niya doon kay Siba, No versículo 3. sa verse 3. Não existe alguém da família de Saul para quem eu possa agir com bondade ante Deus? Então Ziba disse ao rei, ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. May nalalaman ka bang buhay sa bayan ni Saul? Ibig ko siyang tulungan ayon sa aking pangako sa Diyos, wika ng hari. Mayroon po si Mephibosheth, anak po ni Jonathan na siya'y lumpo. Ziba lhe responde com um certo preconceito. Si Siba ay sumagot dahil Ele poderia ter dito, olha, o filho primogênito de Jonatas. pwede siya sumagot. Ito, meron anak na yung panganay ni Jonathan. Aquele jovem que está exilado. Na yung batang yun na nasa isang lugar. Não, mas ele fala, aquele aleijado. Sinabi niya, yung lumpo. Nós observamos uma certa rudeza Makikita natin yung pagiging hindi kabutihan. e um preconceito. Yung preconceito niya. Nós observamos que ele trata dessa forma. Makikita natin kung paano niya tinatrato. Ele é um aleijado, Siya'y lumpo. ele é um coxo. Uma pessoa Ok. É uma pessoa imprestável. Yung taong walang halaga. E ele não tem importância nenhuma. Siya'y hindi taong mahalaga. E muito menos ele não parece ninguém da linhagem do rei. At higit sa lahat, hindi siya mukhang nanggaling sa lahi ng may nakarian. Qual é a reação de Davi? Ano reaksyon ni David? Nenhuma. Kahit ano. Ele não está nem aí pro que Ziba está falando. Wala siyang pakialam kung ano sinabi ni Siba. A única coisa que ele quer é onde que ele está, traz ele. Nais niyang malaman ay kung nasa. Eu não quero saber se ele é ninguém. Kahit wala niya sabihin. Eu não quero saber se ele é deficiente. Siya ay lumpo. Eu não quero saber se ele está sujo. O siya'y marumi. Eu não quero saber de nada. Traz ele. Ang nais na niya. Para de falar mal dele. Traz ele. Huwag kang magsabi ng masama. Eu não vou deixar chamar você. Eu quero ele. Nais ko siya. Eu não quero você, Ziba. Eu quero ele. Ayoko sa'yo, Siba. Gusto ko siya. Olha que interessante isso, né? Hallelujah. E o Senhor, ele começou a realizar essa obra de restauração na vida de Mefibosete, mesmo sem ele ter sabendo de nada. At ang Panginoon, dito niya sinimulan yung pagbabago ng buhay ni Mephibosheth. Mefibosete mereceu isso? Si Mephibosheth, karapat-dapat ba siya dito? Ele não merecia, ele não se encaixava em nada naquele lugar, irmãos. Hindi siya karapat-dapat doon. Ele ia ser um estranho no ninho. Siya magiging strangers doon. Ele ia ser o ganso no meio dos patos. Siya magiging
bibi sa gitna ng mga Ducks? ducks. Isso é só pela graça. Pato sa gitna ng mga bibi. Ok, good. Isso é só pela graça de Deus. Esta mula lang sa grasya ng Diyos. Amém? Versículo 5, vamos lá. Doon sa verse 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Pinasundo ni agad ni David si Mephibosheth. 9:5. Pode ler o versículo. Okay. Pinasundo agad ni David. Nós observamos no versículo 9, no capítulo 9, versículo 5, o momento da mudança na vida de Mefibosete. Makikita natin dito sa verse 5 yung pagbabago ng buhay ng Quando Mefibosete ele foi abordado por Ziba e por todos aqueles que foram junto com ele para buscar Mefibosete. Nung pagkakataon na napaikutan si Mephibosheth na Ziba at iba pang kasama niya para dalhin ito, Ele não teve como recusar. wala siyang magawa na hindi sumunod. Assim como o mal veio sobre ele com 5 anos de idade, ele não teve condições de conter e de deter. Katulad nung siya 5 years old pa lang na dumating yung kasamaan sa buhay niya na wala siyang nagawa. Da mesma forma, o bem vem sobre ele e ele não consegue sair daquela situação. O bem se tornou irresistivelmente atraente. Ganon din, nung dumating yung kabutihan sa kanyang buhay, ay wala rin siyang magawa, kundi ang lumapit doon. Ele foi resgatado maravilhosamente de uma maneira irresistível. Siya ay dinala, siya ay ni-rescue sa paraan na wala siyang magawa. Na condição em que ele estava, provavelmente ele não tinha condições nenhuma de fazer uma boa opção. Doon sa kondisyon na meron siya, probably wala siyang magawa o mapiling options. Olha só, se o rei tivesse mandado falar para ele, Tingnan natin kung ang hari ay tinabi na siya'y gawin niya. Ziba, o que você acha de vir aqui na minha casa? Kung tatanungin niya, Ziba, ano sa tingin mo kung siya'y dadalhin dito? Ele não ia saber tomar a decisão certa. Hindi siya makakapag-decide. A primeira coisa que ele ia fazer, Ang ó, gagawin niya, vai ver se eu estou na esquina, ó. Ele ia sair correndo. ang gagawin niya is, magmamadali siya. Ele ia sair correndo por quê? Bakit? Porque ele ia pensar, o rei está querendo me matar. Inisipin niya yung hari na isa kong patayin. Ele não tinha condições de fazer uma boa opção. Wala siyang conditions para magkaroon ng option. Irmão, quando você está envolvido por muitos problemas, Kapatid, kapag kayo nagkakaroon ng malaking quando você está vivendo uma vida miserável, kung kayo nabubuhay sa kahirapan, tem vezes que você não consegue nem tomar uma boa decisão. minsan hindi ka nga makapag-decide ng mabuti. Se Deus não for tão misericordioso com você e te arrancar com mão forte, você não sai do buraco onde você está. Kung halimbawa ang Diyos ay hindi ka bigyan ng pagkakataon o hindi ka tanggalin doon, E não dá para você optar, não. Tem que ser do jeito que Deus quer. wala kang magagawa kundi kung ano yung nais ng Diyos. Porque você não tem mais como optar. Dahil wala ka nang ayaw gawin. Não tem condições emocionais de fazer uma boa opção. Wala ka ng kondisyon sa iyong emosyon para magkaroon ng magandang option. Quando ele é introduzido na presença do rei, Nung siya'y dinala sa presensya ng ele hari, se apresenta amedrontado. siya'y takot na takot. Ele está fraco. Hinang-hina. Ele está indefeso. Siya'y walang kasiguruduhan. Ele está emocionalmente exposto, aberto. O rei está vendo as emoções dele. Kaya kitang-kita ng hari kung ano yung kanyang nararamdaman. Então ele resumiu todo o seu sentimento em uma única frase. Pinakita niya lahat sa isang salita. Eu sou como um cão morto. Ako'y isang parang asong patay. Aqui nós vemos a autoestima de um homem que não tinha mais nenhuma perspectiva na vida. Makikita natin sa kanya yung isang tao na wala ng perspective sa Ele nem buhay. se considerava mais gente, ele era um cão morto. Hindi niya na binibilang yung sarili niya bilang tao. Mas naquele momento, por amor de Jonatas, Davi restitui tudo para Mefibosete. Pero sa pagkakataong yun, dahil sa pag-ibig kay Jonathan, ito'y ibinalik na Tudo que era da família de Saul, lahat ng sa pag-aari ng todos pamilya, os bens, lahat ng pag-aari, tudo que estava sendo administrado por Davi durante todos aqueles anos, lahat ng kanilang nasasakupan noon, falou, Mefibosete, isso aqui é para você, tudo é teu agora. Mephibosheth, ito ay lahat para sa iyo. O versículo 10 nos fala Doon sa verse 10 sinasabi, que ele iria ter uma provisão contínua. ito'y magkakaroon siya ng condition continuously. Ó, Ziba, vai trabalhar para ele, Sinabi niya, Siba, magtrabaho ka para sa vai kanya. cultivar a terra para ele, Ikaw ay magtanim para sa para que kanya. nunca falte nada para ele. Para kahit ano, walang magkulang sa Ele kanya. vai ter sempre dinheiro no bolso. Vai ter sempre dinheiro no bolso. siya laging magkakaroon ng pera sa kanya. Ele vai ter tudo que ele vai precisar. Magkakaroon siya ng kahit E ele não ano. vai fazer nada. Kahit na wala siyang ginagawa. Ele vai ficar comigo.
Siya ay sasama sa akin. Ele recebe uma provisão com fartura. Siya ay nagbigay ng provision sa kabubuhay. Imagine o que são campos e campos produzindo para uma pessoa. Imagine natin, yung napakaraming taniman para lang sa isang tao. É o que nós vemos hoje as grandes fortunas, né? Existem pessoas que têm grandes fortunas. Ngayon makikita natin may mga tao napakaraming fortune. Ela passa a vida inteira, nunca trabalhou. Nabubuhay na kahit hindi nagtatrabaho. Não é o meu caso. Hindi sa kaso natin. Acho que não é o caso de ninguém aqui, né? O kahit sino dito, walang ganun, no? Ou se for o seu, ó, ajuda a igreja aí. Kung ganyan yung buhay mo, tumulong sa church. Mas acho que não é o caso de ninguém aqui, não. Pero sa tingin ko, walang ganun dito. Mas ele recebeu esse tipo de provisão. Pero tinanggap niya yung ganitong provision. Campos e campos produzindo para uma pessoa. Mga taniman, maraming taniman para lang sa isang tao. Nunca ia mais faltar nada para aquele homem. Wala nang magkukulang kahit ano sa tao. Olha o tamanho da fartura que Deus deu. Tingnan mo kung ano yung binigay ng Diyos. Ziba, ele sabia da condição de Mefibosete. Siba, alam niya kung anong kondisyon meron si Ele sabia quem ele era. Alam niya kung sino Ele siya. sabia que ele era príncipe. Alam niya na siya ay príncipe. Ele sabia que ele tinha uma grande herança. Alam niya na marami itong mawanahin. Ele sabia que ele era deficiente. Alam niya rin na siya Que ay ele estava lungkot. vivendo de favor na casa dos outros. Na siya ay nabubuhay Ele na não umaak. mexeu uma palha para ajudar Mefibosete. At kahit minsan, di siya tumulong ng Ele kahit se ano. omitiu, ele era servo do vô dele. Dahil siya ay servant ng kanyang lolo. E ele não mexeu uma palha para ajudar Mefibosete. Wala siyang kahit anong ibinigay para tulungan si Mephibosheth. Ah, é? Agora vai servir Mefibosete. Ngayon, ikay maglilingkod kay Mephibosheth. Davi, você vai servir Mefibosete. Sinabi ni David, ikay maglilingkod kay Não é Mephibosheth. só você não, todos os teus filhos, todo mundo da sua família vai servir Mefibosete agora. Hindi lang ikaw, lahat ng pamilya mo magsiserve para kay Ele não tem Mephibosheth. como questionar, é a ordem do rei. Isso é lei. At hindi ito pwedeng questionin dahil ito'y utos ng hari. E ele fica, Mefibosete, ele se apresenta então com humildade diante do rei naquele momento. Si Mephibosheth, siya ay nagpakumbaba sa harapan. Ele não vai fazer uma reivindicação, olha rei, não faz, já estava na hora de você me dar tudo que era meu mesmo. Hindi siya yung naging, ay, panahon na para ibigay mo lahat kung ano sa akin. Olha, restitui, eu quero de volta o que é meu. Hindi niya ginawa na lahat ng nais kong, lahat ng akin ay ibalik mo. Acho que você já ouviu essa frase. Acho que você já ouviu essa frase. Siguro narinig din ito. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Ibalik kung ano yung akin. Você sabia que é teologicamente errado isso? Alam niyo ba, É teologicamente theologically, mali ito. é errado isso. Mali ito. Ele foi humilde. Siya ay nagpakumbaba. Ele falou assim, quem sou eu? Sinabi niya, sino Ele foi ako? humilde. Siya ay nagpakumbaba. Ah, já estava com Davi, ele tomou tudo. Lahat na kay David na. Kinuha niya Para lahat. que vai dar para mim? Bakit ibibigay sa akin? Rei, obrigado. Hari, salamat. Ele foi humilde. Siya ay nagpakumbaba. Ele agiu com humildade diante de Deus. Siya ay nagpakumbaba sa harapan. Ele fica espantado com a bondade de Davi. Nagulat siya sa kabutihan ni David. Ele não fica tentando se comparar a uma pessoa que era da realeza. Hindi niya ginawa na ikumpara ito sa kung ano yung katotohanan niya. Ele se coloca na posição de humildade. Kung ang ginawa niya, siya ay nagpakumbaba sa harapan nito. A posição de Mefibosete, a atitude dele nos faz lembrar aquela mulher Yung posisyon na ginawa ni Mephibosheth, naalala natin yung babae. que disse para Jesus, olha Jesus, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Yung babaeng sinabi, O Panginoon, O Jesus, pati yung aso kumakain ng mga nalalaglag sa Cura minha hapag. filha, Jesus. Pagalingin mo yung anak ko, Jesus. Você, minha filha, eu não vou dar os pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, mas até os cachorrinhos comem migalhas, Senhor. Yung sinabi ni Jesus, yung mga pagkain ko hindi ibibigay sa'yo. Aquela mulher podia falar assim, não quer dar não? Então tá bom. Pero yung kung sinabi ng babae, Tá cheio de gente orgulhosa assim no reino de Deus. kung ayaw mo akong bigay, di wag. Ah, não quer? Tá bom. Pag ayaw mo, wag. Não, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as Pero migalhas. sinabi ng babae ito, Panginoon, kahit aso kumakain, mga nahuhulog. Davi também tinha um coração humilde. Si David, nagkaroon siya ng mapagkumbabang puso. Depois que ele foi levantado como rei sobre todo Israel, Mula na siya itinaas bilang hari sa Israel, que ele entra no palácio, napagpasok niya sa palasyo, depois ele quer construir um templo para Deus. ninais niya mag-construct ng templo sa Diyos, Natan vem com uma palavra profética para Davi. na nagmula dahil sa prophetic na salita. Você não vai construir o templo. Hindi ikaw ang Seu magkukonstruct, filho vai. ang iyong anak. Mas eu vou levantar o Messias da tua descendência, da tua posteridade. Pero magmumula sa iyong lahi ang Mesias. Naquele momento, Davi ele se ajoelha
Sa pagkakataon yun, siya'y lumuhod. Ele fala, quem sou eu, meu Deus? Sinabi niya, sino ako, E Diyos? quem é a minha casa para que de mim o Senhor se lembre? Ano ang aking tahanan para ako'y alalahanin mo? Ele não fala, já estava na hora. Hindi niya sinabi, oras na. Não, ele se humilha. Siya'y nagpakumbaba. Nós temos que aprender a nos humilhar diante de Deus, irmãos. Dapat tayo matutong mapakmaba sa harapan ng Nós Diyos. temos que aprender a considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Dapat natin matutunan na ang kapwa natin ay mas nakakataas kaysa sa atin. Porque aquele que se humilha será exaltado. Dahil kung sino yung nagpapakumbaba, ito ang siyang itataas. Nós temos que aprender com Jesus. Lucas 14:11 fala sobre isso. Aquele que se humilha será exaltado. Doon sa Lucas 14, kung sino yung magpakumbaba, siya ang itinataas. Pessoas que são pretensiosas, Yung mga taong orgulhosas, arrogantes, mayabang, elas acreditam que o mundo está devendo alguma coisa para elas. ang pag-iisip nila, ang mundo dapat ay para sa É o kanila. tipo de pessoa que diz assim, ah, não vou comer essa comida não, tá ruim. Yung mga taong sinasabi, ayokong kainin yan, hindi masarap. Aí acontece alguma coisa, ah, ninguém merece. O kaya may nangyari sa Ben, ay wala, kahit sino mang karap. Tantas outras reações expressando indignação. Ang dami-daming expressions. Eu mereço melhor. Mas maganda para sa akin yun. Mefibosete, ele nasceu numa família real. Si Mephibosheth, siya'y pinanganak. Ele Wala estava sa- agindo com humildade. Ngunit siya'y nagpakumbaba. Ele não podia fazer nada para retribuir a bondade que Davi estava fazendo com ele. Kahit na wala siyang magawa sa kabutihan. Ele só podia receber. Kundi ang tanggapin ito. E então, nós observamos que Deus o honra por isso. Makikita natin, ang Diyos nagbibigay honor sa bagay na Aí ito. nós podemos ver o dia da bênção de Mefibosete. Makikita natin yung araw ng blessing sa buhay ni Mephibosheth. Primeiro dia The first day, que Mefibosete entra ali na casa do rei. so pagpasok doon sa tahanan ng hari, A primeira refeição que ele vai fazer na mesa do rei. yung unang araw na siya'y kakain sa mesa ng hari, Aí está lá na mesa o rei Davi, andun yung hari si David, está Amnon, seu filho, sa Abinom yung anak niya, está lá Tamar, a sua filha, Tamar, kanyang anak na babae, está lá Salomão, si Salomon, está lá Absalão, si Absalom, está lá o comandante Joabe. andun din yung si Joabi, E aí você vê lá at makikita papunta yung o barulho de uma muleta chegando. ugod-ugod. Tunog ng kanyang tungkol. E Davi fala para eles, Sinabi ni David a sa kanya, partir de hoje, mula ngayon, o filho de Jonatas, ang anak ni Jonathan, meu amigo, kaibigan ko, filho de Saul, anak ni Saul, vai sentar nessa mesa para comer com a gente. ay kasama natin kakain E dito. ele vai ser como um dos meus filhos. At siya'y magiging isa sa mga anak ko. E ninguém tinha o que questionar. At walang pwedeng question. Talvez todo mundo ali estivesse se perguntando. Maaaring yung mga nandun nagtatanong. Ninguém estava falando nada porque ninguém ia questionar o que o rei estava fazendo. Walang nagsasalita nun dahil walang pwedeng E muitas vezes acontece dessa forma, né? Ninguém questiona quando é feito, mas fica perguntando na cabeça. Madalas nang nangyayari ito. Walang nagtatanong pero kung ano-ano yung nasa isip. O que essa pessoa tem de especial? Anong meron yung taong ito na special? Mas ele é apenas um aleijado. Siya'y lumpo. O seu avô foi um ímpio. Yung kanyang lolo ay masama. Afundou a nação inteira na desgraça. Ibinagsak yung nasyon. A sua família está destruída. Yung kanyang pamilya ay wasak. Ele não tem bens nenhum, veio usurpar, veio tirar o que era nosso. Wala siyang kahit anong kayamanan, Ele não mapag-aari. tem preparo nenhum. O kahit ano, hindi siya nakahanda. Nunca aprendeu nada. Walang natutunan. Até agora estava se arrastando. Hanggang ngayon, siya ay Não sabe laging nem falar gumaga. direito. Hindi nga makapagsalita na maayos. Por que que ele está aqui? Bakit siya naririto? Muitas vezes acontece dessa forma. Madalas nangyayari ito, mga kapatid. As pessoas não entendem o que Deus faz. Madalas ang tao hindi naiintindihan kung ano ginagawa Ele ng Diyos. exalta quem ele quer exaltar. May tinataas niya kung sino E yung ele nais abate quem ele quer abater. Pinapalo niya kung sino yung nais niya Porque paluin. não há mérito. Dahil walang sino man ang may ang karamihan. Não é meritocracia. Como se estava falando na eleição no Brasil aqui agora. Katulad doon na sinasabi doon sa eleksyon sa Brazil ngayon, Meritocracy. meritocracy. É um governo pelo mérito. Yun daw gobyerno by merit. Não é mérito, é graça. Ito ay grasya. Se ele quiser te abençoar, quem que vai impedir? Kung nais niyang basbasan, sino makakapigil nito? E por fim nós vemos que Mefibosete teve a sua identidade restaurada.
Makikita natin yung identity niya na restore. 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 34, na genealogia, você não precisa abrir, na genealogia de Mefibosete. Doon sa 1 Chronicles 8:34, hindi na natin titingnan. O Sa texto nos genealogy, informa que Mefibosete teve um filho, si Mephibosheth nagkaroon ng anak, depois teve um neto. nagkaroon ng apo, Deus restaurou também a sua vida afetiva. ni-restore yung kanya Lhe deu a pati. oportunidade de ser um pai de família. Nagkaroon siya ng opportunity na maging ama. Ele recuperou a sua autoestima. Nakabalik yung kanyang autoesteem. Eu não sou mais um cão morto. Hindi na ako isang patay na ahas. Eu tenho descendência. Meron na akong Eu lahi. tenho filhos. Meron ako anak. Eu tenho uma posteridade. Meron na ako. Deus me fez frutífero. Siya naging mabunga. 2 Samuel capítulo 17, vamos pular um pouquinho, continuando na história de Mefibosete. 17 e 27. Doon sa 2 Samuel 17 e 27. Samuel 17:27. 17 27. 17:27. 17 e 27. Tá. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim. Pegaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos tostados, favas, lentilhas e torradas. Aí você vê a lista do que eles trouxeram para as tropas de Davi famintas no deserto, no final do versículo 29. Vamos ler o versículo 27 e 28. Pagdating sa Mahanaim, si David ay sinalubong ni Sobi, anak ni Nahas ng Amonitang taga-Raba, kasama ni Sobi si Makir, anak ni Amiel na taga-Lodebar, at si Barzilai, isang Galati, ang taga-Rogelim. May dala silang banig, kumot, mangkok at banga. May mga dala rin silang trigo, cebada, hari ng buti na sinangag, gulayan, pulot, pukyutan, keso at tupa. Pinagkalob nila ito kay David at mga kasama upang may makain sila sapagkat alam nilang ito'y pagod na pagod sa nagdasa at tumatuhaw sa doon sa ilang. Nós observamos aqui Maquir apareceu de novo. Makikita natin si Makir na nagpakita ulit. Olha, qual foi a recompensa de Maquir, irmãos? Ano daw yung kanyang tinanggap? Nós observamos que na Maquir ele foi abençoado por Deus porque ele abençoou a Mefibosete. Makikita natin kung anong nangyari doon sa Makir, ito'y naging blessed dahil pinaspasan niya. Nessa passagem nós observamos Makikita natin dito, Davi fugindo si David do tumatakas seu filho Absalão. sa anak niya si Absalom. Ele está levando um exército junto com ele. Dala-dala niya yung kanyang mga Quem que exército. está dando comida para Davi, para todo o seu exército e todas as pessoas que estão acompanhando? Sino ang nagbibigay ng pagkain kay David at sa kanyang mga kasama? Maquir. Si Makir. Ele tinha comida para dar para um exército inteiro. Meron siyang pagkain para ibigay sa kanila. Olha, Deus recompensou a Maquir Binasbasan si Makir. por todo o bem que ele fez a Mefibosete. Dahil sa kabutihan ginawa niya kay Mephibosheth. Como? Através de Mefibosete. Mefibosete certamente abençoou ele. Dahil si Mephibosheth din ang nag-bless sa kanya. Olha, você me sustentou esse tempo todo na tua casa. Sinabi ni Mephibosheth, ikaw ang sumustento sa akin sa iyong tahanan. Você não ficou contando os minutos que eu fiquei no chuveiro. Hindi mo binilang yung oras ako'y nasa shower. Você não ficou mendigando, redicando, né? O pouco de comida que você colocava no meu prato para eu comer. Hindi mo binibilang yung mga pagkain kinakain ko. Você não ficou reclamando que estava tirando espaço dos seus filhos. Hindi ka nagreklamo na babawasan yung lugar para sa anak mo. Você me abençoou, Maquir. Binasbasan mo ako, Makir. Agora eu vou te abençoar. Ako naman ngayon na magbe-bless sa iyo. Davi também abençoou Maquir. Ganun din ang ginawa ni David. E agora ele tinha tanta provisão, Ngayon siya marami ng o suficiente para abençoar todo um exército e até mesmo o rei Davi. sufficient para pagkalooban si David at kanyang mga kasama. Nessa terra você recebe e você dá. Dito sa lupang ito, hindi magbibigay kay makakatao. Davi abençoou Maquir. Si David ang nag-bless kay Makir. Maquir abençoou Davi. Si Makir nag-bless kay David. Talvez esse cão morto que você acha que é morto, que você está ajudando hoje, Maaaring yung mga nakakasama mo ngayong asong patay. vai ser a pessoa que vai te socorrer amanhã. Yung taong tutulong sa iyo bukas. Por isso, não despreze. Kaya huwag nating sayangin. Por que é necessário? O texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Bakit napaka-importante ng verse sa Gálatas 6 verse 9? fala para nós não nos cansarmos de fazer o bem. Huwag daw tayong mapagod para gumawa ng Porque kabutihan. no tempo de Deus nós colheremos. Dahil sa panahon ng Diyos, ito yung ating aanihin. Por que o texto bíblico fala para a gente não se cansar de fazer o bem? Bakit sinasabi, huwag tayong mapagod gumawa ng kabutihan? Porque cansa.
Dahil nakakapagod. Porque é difícil mesmo. Dahil mahirap talaga. Não é fácil ficar fazendo o bem continuamente. Hindi madaling gumawa ng kabutihan. Não é fácil fazer o bem. Hindi madaling gumawa ng mabuti. Mas se nós perseverarmos Pero kung tayo no mag-persevere tempo certo, sa tamang panahon, nós vamos colher de Deus. ating tatanggapin mula É sa Diyos. necessário paciência, Kailangan ng é pasyensya, necessário perseverança, kailangan ng para perseverance, nós não desanimarmos. para hindi tayo mawala ng gana. E Maqui foi recompensado. At makikita siya na tinanggap niya. Nós vemos que ele entra depois na história de Davi para abençoar então a Davi. Makikita natin sa story ni David, dumating ang panahon na siyang nag-bless kay David. Talvez hoje você se sinta como um cão morto. Maaaring ngayon, feeling mo ikay asa. Mas amanhã talvez você esteja provendo e ajudando reis. Sa kinabukasan, pwedeng ikaw magbibigay ng pagpapala. Irmãos, quem olha para você hoje Mga kapatid, kung sino tumitingin sa inyo, não sabe o que você vai ser amanhã. hindi mo, walang nakakalam kung sino ka. Por isso não despreze ninguém, viu? Ayaw natin. Não despreze ninguém. Aqueles que ajudam a quem não tem como lhes retribuir, vai receber uma porção farta do próprio Deus. Yung mga taong tumutulong kahit na nga walang maibabalik yung tinutulungan ay makakatanggap mula sa Diyos. E essa família foi abençoada. At ang pamilyang ito ay nabasbas. Para nós concluirmos essa mensagem, Para ating tapusin ang mensahe ito. nós temos, para concluir, nós temos a graça profética de Cristo em Mefibosete. Makikita natin yung grasya ni Você Jesus sa buhay ni você se lembra da história de Jonas, não lembra? Kung natatandaan niyo yung story ni Jonas. Jonas, ele foi talvez um profeta mal sucedido. Si Jonas, maaaring hindi siya matagumpay. Ele poderia pensar no seu tempo. Maaaring niyang isipin ng kanyang panahon. Mas eu profetizei e não aconteceu nada. Nag-prophetize ako pero hindi nangyari. Eu não queria profetizar. Ayoko mag-prophetize. E o dia que eu profetizei não aconteceu. At yung pinophetize ko, hindi nangyari. Que ministério falido. Ano ba naman yung ministry na to? Mas nós observamos que Jesus ele faz uma citação de Jonas. Pero makikita natin si Jesus. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, Doon sa 3 araw na siya nasa loob ng malaking isda, importa que o filho do homem esteja no ventre da terra. ay ganun din nangyari doon sa anak ng tao na nasa A lupa. vida de Jonas foi profética. Yung buhay ni Jonas ang siyang naging prophecy. E nós observamos que a vida de Mefibosete também foi profética. Ang buhay ni Mephibosheth ay prophetic din. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Maaaring hindi nyo pa narinig Mas ito. vamos fazer um paralelo para você ver. Pero tingnan natin yung parallel niya para may Mefibosete ele nasceu para ser príncipe. Si Mephibosheth ay pinanganak para maging prinsipe. E nós observamos que em uma certa ocasião na sua história, Makikita natin sa story niya, ele foi marcado pelo medo, pela doença e pela miséria. siya ay namarkahan ng mga takot, ng sakit, Miséria. kahirapan. Ok. E nós vemos também. Olha, tá entendendo, cara? Nós vemos também. Nós vemos também que Adão, ele foi criado para ser príncipe dessa terra. Tandaan natin na si Adan ay nilikha para maging prinsipe sa lupa. Nós somos criados para reinar, Tayo'y pinanganak para maghari. mas nós vivemos sobre a sombra do pecado. Pero tayo nabuhay dahil sa... Mefibosete ele era aleijado dos pés. Si Mephibosheth, siya'y lumpo. O homem sem Cristo, ele é deficiente. Yung tao na walang Kristo ay deficient. Ele não pode andar direito, ele não consegue andar direito. Hindi siya makalakad ng diretso. Ele cai, ele tropeça. Bumabagsak. Ele não consegue ter veredas retas. Hindi siya makalakad ng diretso. O homem sem Cristo não fica de pé. Yung taong walang Kristo, hindi siya makatayo. Não caminha para Deus. Hindi siya makalakad papunta sa Diyos. Ele se arrasta nesse mundo. Gumagapang siya sa mundong ito. Mefibosete caiu. Si Mephibosheth, nahulog. Adão caiu no pecado. Si Adan, nahulog sa kasalanan. Mefibosete morava em Lodebar, Si Mephibosheth, nagtira doon sa Modivar. um lugar seco, no deserto. Deserto, tuyo. Nós também estávamos longe da graça de Deus, um lugar seco, um lugar deserto pelo pecado. Yung buhay na malayo sa Diyos, na siya'y tuyo at dahil sa kasalanan. Mefibosete foi chamado para o palácio do rei, incondicionalmente, não por méritos. Mephibosheth, tinawag siya para doon pumunta. Unconditionally, na walang merit. Por causa da justiça de Jonatas. Dahil sa justisya ni Jonathan. Nós fomos chamados para a presença de Deus. Tayo tinawag para sa presensya ng Por Diyos. causa da justiça de Cristo. Dahil sa justisya ni Kristo. Mefibosete não tinha nada, não fez nada para merecer tudo que ele recebeu. Si Mephibosheth, kahit ano, wala siyang ginawa para siya maging karapat-dapat. Nós não tínhamos nada para recebermos o favor de Deus, porque foi Ele quem nos escolheu. Kahit tayo, hindi tayo karapat-dapat, wala tayong kahit ano, pero ang Diyos ang pumili sa atin. Davi
removeu a miséria da existência de Mefibosete. Si David ginawa niya para kay Mephibosheth. Tirou ele de Lodebar e colocou-o em Jerusalém. Tinanggal siya doon sa Lodebar, dinala doon sa Jerusalem. Deus nos tirou da destruição do pecado e nos colocou no seu reino. Ang Diyos tinanggal tayo sa kasalanan at dinala niya doon sa kanyang kaharian. Deus nos tirou do viver de favor para comer na sua mesa. Inalis tayo ng Diyos dahil nakikita nila tayo at sinama tayo sa kanyang mesa. Antes você precisava e agora você ajuda. Dati-dati ikaw ang nangangailangan, ngayon ikaw ang tumutulong. Deus fez o mesmo por nós. Ginawa ng Diyos ang ganun din sa atin. Davi adotou Mefibosete como um dos seus filhos. Si David, inadapt niya bilang anak. Nós somos filhos da adoção por Cristo Jesus. Tayo ay inadapt din. Mefibosete, ele continuou cocheando, mancando. Maaari si Mephibosheth, patuloy pa rin siya na ugot-ugot. E nós continuamos com as nossas fraquezas. Tayo din, patuloy na Para mayroong que kahinaan. sempre nós nos lembremos Para lagi nating tandaan quem nós éramos, na kung paano de tayo, onde nós saímos, kung saan tayo o que nanggaling, Deus fez por at nós. kung anong ginawa ng Diyos E sa se atin. hoje eu estou de pé, At kung tayo ngayon nakatayo, é porque Cristo me levantou. dahil si Kristo ang nagtayo sa atin. Mefibosete, a sua vida foi profética. Ang buhay ni Mephibosheth ay isang prophetic. Concluindo essa mensagem. Tapusin ang mensahe nito. Quem vê hoje a sua condição, irmão, não vê o seu futuro. Kung ano yung nakikita ang condition sa iyo, hindi nakikita yung kinabukasan mo. Assim como Deus restaurou a vida de Mefibosete, Kung paano nirestore ang buhay ni Ele Mephibosheth, pode te restaurar também. pwede ka rin-restore. Ele pode fazer o que Ele quiser. Pwede niya gawin kung anong nais niya. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Bigay mo lahat sa kamay ng Panginoon E Ele endireitará as suas veredas. at idediretso niya yung kanyang buhay. Na verdade, também a mudança pode estar acontecendo, você pode nem estar vendo. Maaaring yung mga pagbabago nangyayari na hindi mo lang nakikita. Mefibosete não fazia nem ideia do que Deus estava colocando na mente de Davi. Si Mephibosheth, maaaring wala siyang idea kung ano yung nilalagay ng Diyos sa isipan ni Você David. pode não ter nem ideia do que Deus está planejando fazer com você. Maaaring wala kang idea kung ano ang nais gawin sa'yo. Acontece uma coisa. Maaaring nangyayari. Se Mefibosete ele tentasse sair de Lodebar, Kung si Mephibosheth, sinubukan niyang umalis doon sa Lodebar, esse é um lugar miserável, sa lugar na esse é um napakahirap, lugar de sofrimento. lugar ng kasakitan, Eu vou dar um jeito de sair desse sofrimento. lalabas ako sa kahirapan ito. Eu rejeito esse sofrimento. Ayoko na ng kahirapan ito. Davi não tinha achado ele lá em Lodebar. Hindi siya makikita doon ni David sa lugar. Muitas vezes, irmãos, não tente sair com suas próprias pernas da situação que você está vivendo. Kadalasan, hindi tayo makaalis sa mga kahirapan sa Porque nalalagyan natin. muitas vezes nas nossas próprias decisões não opera a sabedoria de Deus. Dahil sa mga desisyon natin, hindi kumikilos ang Diyos. Espere em Deus. Maghintay sa Diyos. Se Deus quer que você fique em Lodebar um tempo, Kung nais ng Diyos ikay manatili sa Lodebar, naquela situação difícil, sa sitwasyong mahirap, naquela terra seca, sa lugar na natuyo, vivendo de favor, dependendo da boa vontade dos outros, ay nakikitira o umaasa lang sa ibang tao, fica em Lodebar. manatili ka sa Lodebar. Vai chegar um dia que Davi vai te arrancar de Lodebar Darating ang oras na si David kukunin ka e vai doon. te colocar lá em Jerusalém At ilalagay ka para doon você sa comer na Jerusalem mesa dele. para kumain kasama Pra sa que mesa. ele vai te ungir a cabeça com óleo. Ikaw ay kanyang bubuhusan ng langis. Ele vai fazer o seu cálice transbordar. Gagawin niya na ikaw ay Mas não magpapay. sai de Lodebar. Ngunit huwag kang lalabas sa Lodebar. Espere em Deus. Maghintay ka sa Diyos. Ele sempre vai prover pessoas boas como Maquir Ilalagay sa iyo, para tulad ni ajudar Makir, a você tumulong. carregar esse fardo pesado. Para matulungan kang buhatin ng kahirapan. E quando Deus te abençoar, irmão, Kapag ikaw'y binasbasan ng Diyos, kapag não se esqueça de onde você saiu. huwag mong kalilimutan kung saan ka Não nanggaling. se esqueça do buraco de onde Deus te tirou. Huwag mong kalimutan kung saan ka Não nagmula. se esqueça a pessoa que você era Huwag mong kalimutan kung ano ka e noon quem você é hoje. at kung ano ka ngayon. Se nós somos o que somos, é pela graça de Deus. Kung ano tayo ngayon, ito'y dahil sa Se grasya Deus ng Diyos. nos usa como nos usa, é pela graça de Deus. Tayo ginagamit dahil sa grasya ng Não Diyos. se esqueça das pessoas que te ajudaram. Huwag mong kalimutan yung mga tao tinulungan ka. Não seja ingrato. Huwag kang hindi mapagpasalamat. Não cuspa no prato que você comeu. Huwag kang tumura sa pratong kinainan mo. Seja grato. Ika'y mapaging mapagpasalamat. Agradeça a Deus. Magpasalamat sa E Diyos. agradeça ao seu irmão também. At magpasalamat ka sa kapatid mo. Seja honrado para agradecer as pessoas. Ikaw ay maging magpagpasalamat sa tao. Olha, irmão, muito obrigado.
O ya kapatid, maraming salamat. Às vezes pode até não ser nenhum irmão. Maaaring hindi ko kapatid. Fala para a pessoa, muito obrigado porque você fez isso por mim. Sabihin mo doon sa tao, maraming salamat sa Ser Diyos. grato é uma questão de nobreza. Mapagpasalamat, ito isang kabutihan. E saiba de uma coisa, a sua vida é profética. At tandaan mo, ang buhay mo'y propeta. Ela foi feita para glorificar a Deus. Ito'y binigay sa iyo para bigyan ng glory ang Diyos. Seja nas suas dificuldades, Kahit na sa iyong seja kahirapan, nas suas dores, na kahit sa iyong mga o kasakitan, importante é que Deus seja glorificado. ang importante ay mapagyan ng glory ang Diyos. Haja certo. Faça o que é Kumilos ka ng certo. tama. E Deus vai glorificar o seu nome na sua vida. At mag-glorify ang pangalan ng Diyos dahil dyan. Amém? Amen? Graças a Deus. Vamos nos colocar aqui. Ayaw magsitayo. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Panginoon, kami nagpupuri sa iyo, Ama. Porque o Senhor é muito bom. Dahil napakabuti mo sa amin. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos restaurou. Salamat, O Diyos, dahil ni-restore mo kami. Oh Deus, nós éramos, muitos de nós somos como Mefibosete. Marami sa amin, O Diyos, tulad ni Mephibosheth. O Senhor nos tirou daquele lugar terrível. Tinanggal mo kami sa lugar na napakatirible. Eu sei, Senhor amado, o que o Senhor fez por mim e por cada um dos meus irmãos. Alam ko po, Panginoon, na ginawa mo sa akin sa bawat kapatid. Eu não tenho vergonha de dizer que um dia estive em Lodebar. Na hindi ako mahihiya na galing ako doon sa Lodebar. Eu não quero dizer que eu saí de Jerusalém, vivi a vida inteira numa vida boa e tranquila. Ayoko sabihin na dahil ako nakatira sa Jerusalem at nabubuhay na maganda. Mas o Senhor me tirou de Lodebar. Ngunit ako tinanggal mo sa Lodebar. O Senhor me tirou do charco de lama, de lodo. Tinanggal mo ako, Deus, sa masamang E o kahirapan. Senhor firmou os meus pés sobre uma rocha. At nilagay mo ako sa bato. Obrigado porque o Senhor restaurou a vida dos meus irmãos. Salamat, Panginoon, sa pag-restore mo sa buhay namin. Obrigado porque o Senhor tem operado coisas novas. Salamat, Panginoon, dahil gumawa ka ng maraming bagay. Obrigado porque o Senhor está construindo a vida de cada um deles aqui. Maraming salamat, O Diyos, dahil kinukonstruct mo ang mga buhay na. Obrigado porque eu sei que o futuro de muitos será totalmente diferente do que eles já viveram. Salamat, Panginoon, Deus, dahil ang aming mga kinabukasan. Existem pessoas neste lugar Maraming tao sa lugar na que ito se sentiam como um cão morto, na nararamdaman nila para siya que a sua vida já não era mais nada. na ang buhay niya ay parang baliwala na. Ninguém dava mais nada por você. Wala na kahit ano binibigay sa iyo. E Deus vai te levantar de uma maneira poderosa. Itatayo ka ng Diyos sa paraang mga pangyarihan. Você ainda vai ser usado para abençoar pessoas que hoje são reis. Ikaw ay gagamitin ng Diyos para basbasan ng mga hari ngayon. O Senhor vai te encher de glória, de graça, de prosperidade. Ikaw ay pupuspusan ng grasya at ang prosperity. Mas nunca se esqueça, irmão, Ngunit huwag mong kalilimutan, que kapatid, você saiu de Lodebar. na ikaw'y nagbula sa Lodebar. Que você saiu do pó do pecado, Na ikaw ay inalis sa kasalanan. da lama do pecado. Sa mga kasalanan. E o Senhor te trouxe para uma vida diferente. At ikaw'y dinala para sa buhay na Nunca se esqueça, seja humilde, irmão. huwag mong kalilimutan, ikaw'y maging mapagkumbaba. Seja humilde, irmão. Ikaw'y maging mapagkumbaba. Porque a humildade vai preceder a sua honra. Dahil ang pagiging papagkumbaba mo magbibigay ng Seja honor. fiel. Maging tapat ka. Ajude. Tumulong. Seja paciente. Ikaw'y maging mapagpasyensya. Que a glória do Senhor reflita sobre o seu rosto. At ang gloria ng Panginoon ay makita E sa neste iyong ano de mukha. 2015, Nasa 2015, nós vejamos muitas pessoas saindo de Lodebar. makakita tayo na marami po tinatanggal sa lugar ng Que Lodebar. muitas pessoas saiam dessa vida difícil. At maraming tao ang makaalis sa buhay na kailangan. Sejam momentos de provação, Panahon upang mapatunayan. momentos de humilhação. Panahon para upang Talvez kumbaba. um dia você esteve na casa do rei Maaaring ikay nasa tahanan ng... e hoje está vivendo um lugar deserto e árido, At ngayon ikay nasa deserto. mas que esse ano que vem, esse ano de 2015, sa taon na 2015, seja um ano de recuperação, ito'y taon ng recuperation. seja um ano de restauração, Taon na restoration. seja um ano de sair de Lodebar Taon para lumalis sa e Lodebar. se sentar na mesa do rei. At umupo sa mesa ng hari. Oh, Rabalabashore cantarabashei. Oh, Rabalabashuriandere blachara calabashou. Rima chara calabasuriandere blachara calabashai. Em nome de Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Em nome de Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Pessoas que estão cocheando, Mga taong que estão se arrastando, nagsisigap, estão sentindo muita dor. nakakaramdam ng maraming sakit.
Deus vai prover um maquir para te ajudar. May gagawin ng Diyos para sa iyo upang tulungan Deus ka. está provendo pessoas como maquir para te ajudar. Inihahandahan na ng Diyos na tulad ni Makir para Que tulungan você ka. seja assim também. At para ikaw rin na maging Tenha um coração generoso magkaroon ng pusong para mapagmahal. ajudar aqueles que precisam. Para tumulong sa mga Que nangangailangan. Deus abençoe a sua família. Mas basa ng Diyos ang iyong Que Deus pamilya. abençoe a sua vida espiritual. Mas basa ng Diyos ang buhay Que espiritual. o Senhor te fortaleça. Ika'y patatagin ng Panginoon. E que você sempre se lembre quem é Deus na tua At vida. lagi mong tandaan kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Nós não merecemos nada, Wala, hindi tayo karapat dapat sa mas kahit o Senhor fez tudo por amor do teu nome. Ngunit ginawa ng Diyos ang lahat dahil sa Que pag-ibig o Senhor te prospere em nome de Ikaw ay Jesus. panunlarin ng pangalan ni Jesus. Amém. Amen. Glória a Deus. Podemos assim.